Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Base Forte, esse podcast que nasceu para inspirar, né? Nasceu para tirar as pessoas de uma zona de sedentarismo, obesidade, de uma zona que não conversa muito com a saúde e levar as pessoas até uma vida melhor. E hoje a gente está aqui no estúdio simplesmente com a campeã da Maratona Internacional de Porto Alegre. E vocês que estão aí, com certeza, vocês que são principalmente o pessoal da corrida, né? O pessoal da corrida vai vir em peso ouvir o nosso podcast. Vai ser uma inspiração para vocês também. Mas a gente não quer falar hoje só com o pessoal da corrida. A gente quer falar com todas as faixas etárias. A gente quer falar com todas as tribos. Por quê? Porque nunca é tarde para se dedicar, né, Marley? Nunca é tarde para se dedicar e nunca é tarde para correr atrás dos seus objetivos, empenhar energia para realizar os teus sonhos. E a gente vai falar sobre isso hoje com muita responsabilidade. Então, antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, eu quero falar aqui, dar boas-vindas para o meu amigo Sandro. E aí, Rodrigo, tudo bom? Bem? Tudo certo? Tudo certo. Vamos para essa conversa é pesada, né? Eu vou dizer para ti. A convidada é levinha, cara. Ela é bem leve. Eu vou dizer para ti. Mas a conversa é pesada, né? Hoje vai ser um episódio inspirador. Eu acho que muitas pessoas que vão ouvir isso vão ter um privilégio de ouvir essa pessoa falar hoje. E mais uma vez, né, estamos aqui no nosso tão querido Estúdio Soul. Eu acho que o Gui preparou aí a propaganda do Estúdio Soul, que nos recebe sempre com esse profissionalismo, com toda essa atenção. E é um privilégio para nós poder fazer parte dessa equipe da Soul Produções também. E além da Soul, a gente vai citar o nosso... Se tu tá aí, por exemplo, se tu tá na tua casa e tá sedentário, tá sem se exercitar, tá acima do peso, aqui na descrição sempre tem o link do Desafio Detox 40. Tu pode clicar ali, conhecer o desafio, o exercício que tu pode fazer em casa e sair dessa zona de sedentarismo e ter uma vida acima da média, ter uma vida melhor. Então, sem muitas delongas, Marley, muito obrigado por ter vindo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Hoje o microfone é teu, a câmera é tua, a mídia é toda tua, porque tu merece esse reconhecimento, tu merece erguer tua voz para levar essa mensagem para as pessoas. Essa mensagem é poderosa, né? Não desista dos teus sonhos, não importa a idade que tu tem, tu pode falar isso com propriedade, porque tem muito atleta que está com 20 anos, 22, teve um resultado ruim, não conseguiu obter aquela premiação ou aquele resultado, aquele tempo que queria, seja na maratona ou em qualquer outro esporte, e acaba desistindo, né? E tu começou... Bom, eu nem vou falar nada, né? Primeiro, seja bem-vinda e aí fala, com quantos anos tu começou a correr, Marley? Primeiramente, eu quero agradecer muito, né, o carinho de vocês, o respeito, com certeza... Para mim também é motivador, porque as pessoas me falam muito isso, né? Que eu inspiro, que eu motivo. E eu sempre falo para elas, o carinho, o respeito, né, o reconhecimento acaba me motivando também. E entendendo que a gente faz a diferença na vida das pessoas e a gente motiva elas de verdade, assim. Então, agradeço a Base Forte aí pela oportunidade, com certeza estou muito feliz. E o Rodrigo se arriscou aí de dizer que o microfone, a câmera toda minha, porque além de correr, eu gosto bastante de falar, então... Não, mas eu estou muito feliz, assim, e é muito legal, assim, porque, que nem tu falou, tem muita dedicação e muita doação da minha parte, né? Então, foi uma construção ao longo dos anos para a gente hoje estar aqui, ter esse reconhecimento, poder falar um pouco da história, poder dividir das angústias também, né? E dos próximos projetos, e com certeza. E respondendo a tua pergunta, eu comecei a correr com 39 anos. Tu começou a correr com 39 39 anos eu comecei a correr. E tu vê, né? 39, a galera já está geralmente desistindo, né? Principalmente os profissionais, eu acho que eles nem chegam nessa idade, ou tem bastante pró que chega nessa idade. Depende muito, assim, que nem a maratona, geralmente, assim, se tu olhar, a maioria é 36, 37 anos, né? Porque a maratona, ela vem todo de um histórico, né? A maioria dos atletas vem das provas de pista, e vai para a rua, e aí, depois disso, vai para a maratona, porque a maratona, além de um trabalho muito físico, tu tem que ter essa bagagem, e tem que ter muito trabalho emocional também, né? A gente sempre fala, tem que ter muito trabalho para a cabeça funcionar. Então, a maioria dos atletas são de 32, 35, legal. Mas começar com 39, eu acho que eu sou uma exceção. E aí, fala para quem está ouvindo aí, Marley, com quantos anos tu ganhou a Maratona Internacional de Porto Alegre? Espera aí, assim, para que as pessoas saibam, só para situar, na Maratona Internacional de Porto Alegre,
É uma das maratonas mais procuradas do Brasil por ser uma prova rápida, né? Ser uma prova que as pessoas batem recorde. E tinha uma galera pró nessa maratona. Tinha quenianas, tinha americana, tinha uma galera pesada também, né? E aí, com quantos anos tu ganhou essa maratona, Marley? Fala pra nós. Mas não vale mentir, tem que falar a verdade. Não vai falar, eu tinha 20 e poucos. E eu acho engraçado, porque as pessoas me pedem muito. Posso falar da tua idade, né? Claro, pode. Com 45 anos. 45 anos. Consagrei campeã da Maratona de Porto Alegre, a 38ª maratona. Não é um ponto fora da curva, assim, é uma exclamação fora da curva. Porque, né? É ou não é? Porque as pessoas... Vai lá, se a gente for pegar o histórico... Ali tu já pode ver, né, que a faixa etária que as pessoas começaram a treinar é a faixa etária que as pessoas ganharam. Então, tu foi lá, tu acreditou, todo dia tu acordou bem cedinho, manteve a tua rotina de treino e com 45 anos, Marley, tu conseguiu vencer a Maratona Internacional de Porto Alegre. Então, é um grande exemplo. Eu costumo dizer assim que hoje se fala muito em empoderamento feminino, né? Mas eu não acredito em nada melhor do que no poder de tu ir lá e realizar. Sim. Né? Não tem empoderamento maior do que tu ter uma meta e tu não olhar nem para a direita nem para a esquerda, assim, tu olhar para tua meta e falar, eu só vou parar quando eu chegar lá, né? E tu conseguiu chegar. Então, Marley, como que foi essa, assim, a gente pesquisou bastante tua história e tu veio bem nova para o Rio Grande do Sul, né? Tu veio com 15 anos, tu não nasceu aqui. Então, fala para nós, aonde tu nasceu e como que foi essa tua vinda para cá? Fala um pouquinho para nós da tua história, assim. Eu sou natural do Paraná, sou do interior do Paraná, o nome da cidade é Pérola do Oeste. Os meus pais, inclusive, residem em Pérola do Oeste hoje ainda, né? E eu vim para cá, eu tinha uns 15 anos. 15 anos eu tinha, quando eu vim morar aqui em Morro Reuter, que é a cidade próxima aqui de Porto Alegre, dá uns 80 quilômetros mais ou menos, é do interior. Eu vim com o objetivo justamente isso, porque eu sempre fui uma criança muito inquieta, muito competitiva, a briguenta da escola. Sempre tive uma personalidade muito forte, assim. Sempre tive muito essa energia. E o meu pai sempre dizia, tinha que ter nascido guri. E sempre fui muito esportista também. Meu pai é esportista, sempre foi do futebol. Então, sempre vivi muito nesse âmbito, né? E cresci lá no interior. E aí, quando começou aquela coisa, vamos estudar, não vamos... Pérola do Oeste é uma cidade que fica... ficava distante assim de acessos a faculdades e eu queria muito fazer uma faculdade ou pelo menos conhecer o mundão afora, como a gente diz, né? Sim. E aí eu falei para minha mãe, eu preciso fazer alguma coisa. Eu disse, eu não quero eu quero estudar, e como é que a gente vai fazer? E meus pais, nunca me faltou nada na minha vida, sempre eu tive assim, mas a gente nunca teve, por exemplo, vou pagar uma faculdade para ti, vou te dar um carro, sabe? Sim. Então, a gente, desde muito cedo, minha mãe sempre dizia, tem que batalhar e tem que buscar os teus objetivos. Então, quando chegou ali 14, 15 anos, que daí começa, na minha época era o segundo grau, né? Começa a passar esse processo, tu começa a pensar. Daí, em Morro Reuter, eu tenho uns tios, que são irmãos do meu pai, que moram ali. E aí, uma tia minha tinha uma fábrica de calçado na época. E aí, ela disse, e se ela quiser vir, ela pode vir morar com a gente, trabalhar. E aí, ela tem a oportunidade de estudar. Inclusive, eu me formei no segundo grau, na cidade de Dois Irmãos, né? Concluí. E foi isso que eu fiz, tipo... Foi muito difícil para mim, porque imagina, 15 anos, nunca tinha saído de casa, sempre morei no interior, sempre... e no interior a gente sempre tinha muitas tarefas de casa, eu tenho um irmão só, o Maico, ele é 4 anos mais novo que eu, então a minha mãe ia para a roça, meu pai, e eu ficava em casa com ele. E teu irmão mora onde? Ele mora também em Morro Reuter. Mora em Morro Reuter mora em Morro Reuter também. E aí, eu pensei assim para mim, vou arrumar minhas malas e vou ver o que vai dar. E eu nunca vou me esquecer, até na quarta-feira, quando eu estava numa palestra, é tão bom a gente fazer essas coisas, porque a gente acaba resgatando a nossa história e relembrando das coisas, e aí tu vai vendo, nossa, quanta coisa a gente vai passando, e daí a gente entende também o porquê da força de hoje, né? E aí, e meu pai, nunca vou me esquecer, que ele disse assim para mim, até eu contei isso quando eu vinha vindo no caminho, ele me deu, na época, a passagem de lá para cá era R$16, ele me deu R$60, ele disse, R$60 eu vou te dar, a garantia da passagem de volta e para tu ficar uns 15 dias e tu ver se tu gostar. E aí ele falou, a única coisa que eu posso te dar, na simplicidade dele, porque eu nunca fui... Meu pai e minha mãe nunca foram aqueles pais, assim, muito de dar colo. Né? A gente foi meio criado no interior, assim, né? Tipo, meio que na base do olhar, tem que te virar, muitos compromissos, sempre. A gente sempre tinha essa responsabilidade, por mais que era criança. Eu me lembro que eu tinha 7 anos, eu tirava leite de vaca, eu cuidava do meu irmão, minha mãe ia pra roça, tinha fogão a lenha, a gente ficava em casa cuidando do fogo para cozinhar o feijão e o aipim, para quando ela chegasse terminar o almoço. Tu imagina, 7 anos eu tinha. Hoje, uma criança com 7 anos acaba
sendo mais limitada. Então, sempre tive isso muito de casa, assim, tipo, tem que se virar, tem que fazer, né? Tem que agir. E aí, meu pai falou, a única coisa que eu posso te dar é a liberdade de escolha, né? É você fazer o teu caminho. Sempre seria melhor para eles eu ficar lá, porque a gente acabava com 15, 16 anos ajudando muito eles, né? Na roça e nos afazeres. E aí, ele falou, vai e faz a tua vida. E eu nunca vou me esquecer um dia que ele falou assim para mim, só lembra de uma coisa, tu sempre vai ser responsável pelas tuas escolhas. Indiferente de qual elas for, a minha casa sempre vai estar aberta. Tu sempre vai poder voltar. Não foram essas palavras que ele usou, mas foi esse entendimento que ele me deu, né? Então, eu sempre tive muito o apoio do meu pai e da minha mãe, porque imagina, uma mãe com 15 anos, vim de lá até aqui, dá uns 760 quilômetros. Vim morar sozinha, tem toda essa questão. E eu estou falando de 30 anos atrás, não estou falando agora de... Sim. Eu lembro que quando eu falava com a minha mãe uma vez por mês, quando dava pagamento, eu ia no orelhão e ligava para ela... E daí era uma vizinha, né? Eu aprendi a falar no telefone quando vim morar pra cá, que a gente não tinha acesso. Olha aí. E aí ligava, e eu me lembro que a gente tinha, assim, tipo, 10 minutos, 5 minutos. E eu escrevia muito. Ficha, né? E eu tinha muita saudade de casa, porque eu nunca tinha saído de casa. E aí, tu vem pra cidade, trabalhar em indústria, foi muito difícil, assim, pra mim. Muitas madrugadas eu me acordava. E sabe quando tu acorda, assim, e tu lembra de casa, tipo, sentia o cheiro de casa, assim, vontade. Tinha muita falta do meu irmão, porque a minha mãe até hoje sempre fala, quem criou o Maicon, meu irmão, foi você. Porque ela ia muito pra roça e eu ficava com ele, né? Então, essas coisas assim... E aí, tu pensar... Mas tinha uma coisa que dizia pra mim assim... Aguenta que é pra tu ficar aqui, sabe? Sempre aquelas... Eu acho que a gente tem que escutar muito a nossa voz interior, que todo mundo tem. E sempre tinha uma coisa que dizia pra mim... Fica e aguenta. Mas foi difícil, assim. Foi um processo muito difícil pra mim, assim. Mas... acabou passando, porque daí com 15 anos tudo era novidade também, né? Eu tinha acesso a um monte de coisa que eu nunca tinha lá. E aí morava na cidade, lá era interior. Aí começa a vir essas coisas que a gente não tem, que para mim era novidade. Então, eu acredito que para mim, esse processo ainda foi muito mais fácil do que para minha mãe e para meu pai, que ficaram lá, né? Que daí fica no lugar, fica a saudade... e fica a rotina que era deles, eu criei outra rotina. E os dias foram passando, e aquele um mês que eu ia ficar em Morreuter foi passando, e aí já começou a época de voltar a estudar, porque eu vim em final de dezembro de 94. Entendi. Então, aí já começava a voltar às aulas, eu tinha que decidir o que eu ia fazer. E aí eu acabei ficando em Morreuter, né? Decidi, não, eu vou ficar, e aí fez todo aquele trâmite de escola. E ali em Morreuter eu fui muito bem recebida. Tive essa facilidade de sair do interior e vir para uma cidade do interior. Morreuter hoje tem 7 mil e... Não tem 8 mil habitantes, eu acho. Eu até brinquei, não tem sinaleira. Então, ficou parecido nesse sentido para a minha adaptação. E aí, claro, eu ganhei meu primeiro dinheirinho, eu nunca vou me esquecer. Eu fui trabalhar no ateliê e eu ganhava por hora, né? Então, eu ganhava... Meu primeiro salário era 55 centavos a hora. Nossa, então, são coisas, assim, que marcam a gente, porque era a minha conquista, né? A gente hoje fala, Marley conquistou a maratona. Mas foram pequenas conquistas que foram me motivando e me construindo como pessoa e como mulher dentro disso que tu tem que trabalhar, que tu tem que começar, que tu tem que dar continuidade para tu construir, para tu conseguir chegar. E aí foi isso, e fui fazendo a minha vida ali, fui construindo a minha vida. Trabalhei muitos anos com essa minha tia. E, assim, eu sempre tive muitas oportunidades. E eu sempre fui muito aberta a elas. Por mais que eu tive os meus medos sempre, mas eu sempre fui muito metida. Tipo, eu ia. Eu tinha medo, mas eu ia. E eu acho que as oportunidades aparecem para todo mundo. Só que a gente tem que saber observar elas. Então, tudo que vinha de novo, acabava eu sempre indo e fazendo. Então, no Reuter, aí fui trabalhando, comecei a estudar, daí começou a parte da faculdade. Eu até passei no vestibular da Fevale, cursei Educação Física até o 3º semestre. Mas aí tem aquela coisa, eu sempre morei muito com os outros, aí eu queria meu canto. Porque, eu não sei vocês, mas a experiência de sair de casa muito cedo, a sensação de tu ter a tua casa. Porque o cantinho, assim, precisava daquilo, eu precisava ter essa segurança, sabe? Eu tinha esse vazio é tipo o meu ninho, né? Então, trabalhei muito para conseguir, então, ir para a faculdade. Aí, quando eu começou a surgir isso. Mas eu preciso do meu canto. Isso eu estava com 18, 19 anos. E aí, vem aquela fase, assim, tipo, mas o que eu vou fazer? E aí, interior é muito isso. Compra um terreno, faz a casa. E foi o que eu fiz. E aí, eu tive que postergar meu sonho de fazer a faculdade, porque não tinha grana suficiente, né? Que nem eu te falei. Meus pais sempre me apoiaram, assim, com essa... Quando eu digo apoiar, é saber que sempre estariam lá, né? Sempre de portas abertas para me receber. Nunca conseguiram financeiramente me ajudar, mas, assim, essa forma de carinho mas moralmente saber, moralmente tinham, sempre estavam muito presentes.
E aí tive que abrir mão, e aí as outras escolhas da vida da gente, aí troca de emprego, se desvia um pouco do caminho. Mas o esporte sempre teve muito presente na minha vida, né? Mesmo vindo lá, eu sempre fui muito competitiva, na escola, sempre me destaquei muito. E eu até me lembro, assim, que teve o atletismo, que a gente tinha, assim, na escola, né? Fazia aquelas... vamos aprender a fazer atletismo. Então, né? E tinha os professores. E eu me lembro que eu me dei muito bem. Eu tinha uma amiga minha que ela era os 100 metros e eu era os 400, que era uma volta no campo de futebol. E aí, tipo, eu me classifiquei, assim, na escola. Aí tinha uma outra parte que era numa cidade próxima, assim, que eram os jogos escolares, intermunicipais, essas coisas. E aí eu lembro que eu queria muito ir. E eu não pude ir porque meu pai disse, não, tu não pode ir. Quem é que vai cuidar do teu irmão? Eu não podia ficar uma semana fora, sabe? E aí, naquela época, meu pai, né? Eu sei que não foi por mal, mas tinha essa questão. E aí, ele não me liberou. Eu sei que a professora foi na minha casa e... Não, ela não pode, tem que ficar em casa. Marley, eu posso só fazer um parênteses na tua fala, assim, que eu acho legal também ressaltar, que caiu como entendimento para mim e com certeza para o Sandro também. Eu trabalho com esporte, né? Então, essa criação que tu teve... é uma pitada do teu sucesso, do teu DNA de campeã. Porque, não criticando hoje as crianças de hoje em dia, que tem muita coisa na mão, tem muita facilidade, a criançada não quer se esforçar por nada, mas que nem tu falou, com 7 anos tu já tinha que cozinhar, tu já tinha que arrumar a casa, enquanto teus pais estavam trabalhando na roça, que nem tu falou, tu tinha as suas responsabilidades de ajeitar a casa, de cuidar do teu irmão, de fazer a comida, de organizar. Isso chama disciplina. Né? E talvez, se tu não tivesse tido essa disciplina lá desde cedinho, tu não ia ter disciplina para acordar às 4 da manhã todos os dias lá em Monreuter com 39 anos e treinar, depois 7 da manhã começar a trabalhar, depois... Isso, não sei se faz sentido ou não, mas eu acredito que talvez o teu DNA de campeã começou a ser moldado lá com os teus 7 anos, com essa rigidez, entre aspas, não é uma rigidez, mas uma orientação, um norte dos teus pais, né? Não, com certeza. Por isso que eu friso muito meus pais e o que eu vivi lá. Porque a disciplina ela tem que estar presente na tua vida. Porque sem disciplina, nada, nem no trabalho, nem em relacionamento, nem na tua casa... Vai sempre ter que existir a disciplina de alguma coisa. E é como tu falou, não criticando, mas eu acho que precisa dar mais responsabilidade e mais disciplina. Eu acho que falta um pouco isso. Na educação. Eu vejo porque eu tenho sobrinhos, eu tenho primos, eu tenho pessoas próximas. E quando as mães me pedem isso, eu sempre falo, tem que dar responsabilidade. Tem que deixar fazer, tem que deixar cair, tem que deixar sofrer. Porque a vida é assim, a vida bate todo dia. E se tu não deixar a criança sentir isso, ela, que nem tu estava falando, existe muita depressão, frustração, tem que se dizer os não, que nem meu pai. Hoje, se eu falar para alguém, as pessoas vão pensar, mas o pai delas, né? Mas era um não que, quem sabe, eu precisava ouvir para hoje estar aqui. Uma criança que não experimenta a responsabilidade vira uma molenga depois. Porque tudo tem um sentido na vida, né? Tudo eu acho que tem um sentido na vida, desde as nossas escolhas, desde os nossos caminhos e até essas questões que são frustrantes para nós. Naquela época, eu fiquei muito sentida com meu pai. Eu me lembro que eu chorei muito, porque eu queria muito ir. Mas hoje eu entendo que talvez não era o meu momento. O meu momento era de saber que tem um não, que eu tinha outras responsabilidades. Que por mais, entende? Então, a gente tem que também ter os dois olhares, né? Não só o olhar da frustração, mas o olhar do que é. E foi isso que eu fiz muito nesses últimos 6 anos dentro do universo da corrida. Porque hoje as pessoas veem a Marley campeã, a Marley que ganhou. Mas tem muita história atrás disso. Né? E tem muita coisa boa e tem muita frustração também, como teve na vida. E aí, essas coisas, assim... agradeço muito a meu pai, o Ari, minha mãe Marli, que estão felizes da vida com o meu sucesso. A minha mãe está famosa também. O meu pai não é muito das redes sociais, mas está com o jornal, então tem muito orgulho. Então é muito legal isso, porque eu acho que isso é um propósito de vida também. Tua mãe tem Instagram? A minha mãe, ela tem Facebook. Então, o Instagram ela tem medo. Mas diz aí sim. O Facebook dela pra mas o Facebook, daí ela reposta as minhas coisas, daí as pessoas comentam e falam, e ela fica respondendo, e ela interage. Então, imagina para ela, né? E aí eu penso assim, se ela não tivesse passado por cima das inseguranças dela também. Como é que vai liberar uma menina de 15 anos a 30 anos atrás para morar 700 e poucos quilômetros, sabe? É ter a confiança. Ela, no intuito dela, ela sabia que ela tinha que me deixar aí, de alguma forma. A mãe sempre sabe o que é bom. Teus pais, de certa forma, foram meio que inovadores, Sim. né? Porque a minha mãe vai adorar te ouvir falar essas coisas e cuidava da casa. Então ela vai se achar igual a ti. Assim, só que minha mãe não teve essa chance de ser liberada, né? Aquela época tinha que casar para sair de casa e tal. Mas e tu sabe que isso é muito, né? Por exemplo, o meu pai,
eu me lembro que ele fala, porque o meu avô tinha esse negócio de lenha lá que ele tinha, e aí porque naquela época para estudar tinha que ser em seminário, né, ou os colégios internos, e aí tinha um padre que queria levar meu pai junto para estudar, e o meu avô não deixou. E a minha mãe a mesma coisa, ela estava no colégio interno, e aí como ela era uma das mais velhas, e veio os outros, e a necessidade de ajudar, porque naquela época os filhos ajudavam muito, tipo, precisava, até porque meu avô teve 11 filhos e meu outro 12, então vocês imaginam. Todo mundo trabalhava, e aí, né? Então, eu acho que eles tiveram esse sentimento de ter sonhos e não poder. Então, eles passaram por cima da dor também, né? De ter que ficar longe do filho até hoje. Imagina, eu vivi mais da minha vida longe deles do que próximo. E sempre é uma saudade diferente, que nem agora. Meu irmão tem 2 crianças pequenas. É aquela parte da avó que não tá junto. Sempre vai perder alguma coisa. Mas eu sempre digo para ela, mãe, nossos caminhos são esses. É melhor a gente aceitar e aproveitar da forma que dá. Hoje em dia tem a tecnologia, tem o WhatsApp. Eu disse, olha como era na outra, né? Eu me lembro que eu escrevia muita carta para minha mãe. Muita carta. Na vida, toda escolha tem uma renúncia. Não tem jeito. Não, com certeza. Não tem jeito. Quando a gente faz uma escolha, por mais dolorosa que ela seja vai ter a tua escolha. E outra coisa, a escolha, tu falou o negócio da intuição, né? Hoje em dia, com as redes sociais, com muitas vozes, estão tentando silenciar a intuição do ser humano. Sim. E a intuição é o nosso sentimento mais puro. Porque ele é único, né? É da nossa alma, é uma conexão divina entre o teu criador e a criatura, assim, entre Deus e o homem. Então, geralmente, a intuição... A gente, aqui no Base Forte, a gente sempre procura se respaldar por artigos. Tá vindo uma nova tendência de treinamento, ou tá vindo uma nova tendência de alimentação, ou de comportamento, daí a gente tenta se respaldar por artigo. E é importante na ciência, né? Só que também, nas nossas decisões, é muito importante a gente obedecer a nossa intuição. E daí tu fez uma escolha por intuição, acredito que tu acabou lá atrás se matriculando no colégio em Morreuter, em vez de voltar para tua cidade. E aí veio uma escolha nova para tua vida. Mas as pessoas olham a escolha, mas a renúncia é muito grande. Muito, com certeza. Grande. E tem um preço a se pagar, né? Sim, e tudo na vida tem assim, é que nem eu sempre falo, atividade física, né, o exercício físico. Vai ter a dor. Não tem, tu tá tirando teu corpo da zona de conforto, vai doer. Né? Então, a pessoa que me pede correr é fácil? Não é fácil. Dói, né? Dói muito. E, assim, eu já pratiquei... por 9 anos eu joguei futsal, né? Joguei vôlei, fiz caminhada, academia. De todas as atividades que eu fiz dentro do universo do esporte, a corrida é que mais dói. Porque e a corrida dói em todos os sentidos. Principalmente depois dos 30 quilômetros. Físico e emocional, porque ela acaba sendo muito solitária também. E é aquele momento que tu tem que assumir muito para ti. Né? O futebol, não estou muito bem hoje, mas o Rodrigo está numa performance melhor, acaba, superando aquilo. E a corrida não é. Se tu não está bem, se tu não está 100%, vai quebrar, vai dar ruim, não tem como não. Né? Então, são tudo essas coisas que vai se somando. Então, com certeza, se hoje eu sou a pessoa que eu sou, eu tive uma base familiar. Teve uma base forte. Simples, mas sempre presente, de alguma forma. E quando eu digo presente, foi estando 700 e poucos quilômetros longe. Mas eu acho que tudo que meu pai e minha mãe ensinaram e pregaram lá, naqueles 15 anos que eu vivi com eles, a gente carrega para a vida. Então, pais e mães que estão me ouvindo, sabe? Tentam deixar, assim, eu acho que está faltando um pouco isso, assim, valor. Valor, limite. Eu sei que não é fácil. Eu acredito que... Eu não tenho filhos hoje, né? Então... Mas eu convivo com pessoas e eu sei que não é fácil. Tem a mídia, tem um monte de coisa que, quem sabe, a gente, quando era mais criança, a gente não tinha tanto acesso a essas coisas. Exato. Então, eu acredito que a luta é difícil. Mas, assim, tentam preservar isso, sabe? Valores, essência. Trabalham isso com os filhos de vocês, que com certeza eles vão carregar para a vida. O que vai ser aprendido em casa, sabe? Dentro das dificuldades de cada um, né? Porque todo mundo tem dificuldade, ninguém tem uma vida só de sonhos. Né? Não. Então... A Marley de hoje traz muito, não só do meu pai e da minha mãe, eu tenho uma gama de tias muito grande, então eu aprendi sempre muito com eles e vi muito isso. Porque não adianta a gente só falar, a gente tem que ser exemplo. Então, eu vi toda a minha família, assim, todos dentro das suas limitações tão bem hoje. E quando eu digo tão bem, assim, construíram seu cantinho, tem sua família, torta, atravessada, com problemas ou não problemas, mas fizeram e eu percebi e vejo que sempre foi com muito trabalho, com muito respeito, né? Um dia após o outro. Então, tenho muito orgulho das minhas tias, cito elas muito, aprendi muito. Hoje até tenho, não sou uma atleta profissional, eu tenho a Preta Passas, que é meu lado empreendedor também, que foi uma forma que eu consegui
fazer para a Marley se manter viva e ativa dentro do universo do esporte. E foram coisas que eu aprendi com elas, que eu trago delas. Eu não tenho nenhuma formação, porque a Preta Passos é eu abri uma cozinha industrial na minha casa mesmo, na garagem da minha casa, e eu coloquei em prática o que eu aprendi a minha vida toda, o básico. Aprendi a cozinhar com elas, eu vi elas fazendo no domingo, elas me ensinavam. Então, ensina o básico para os filhos de vocês, sabe? O básico, não tem mistério, sabe? Porque a vida vai se encarregando de ensinar as outras coisas, mas agora, se não tem um alicerce bom, se não tem uma estrutura boa, não vai funcionar. Eu sou de um pai e de uma mãe que não tiveram colo e sabe, leva para a escola, busca na escola, tipo, te vira, né? Vira, vai. A gente sabe que hoje, claro, é uma nova realidade, tem essa questão da violência, é muito diferente, mas tem meios de mostrar essa realidade para a criança, que a vida é real, a vida vai bater. Vai sofrer. E em algum momento o pai e a mãe vão ter que se desligar de vocês, deles, né? Não tem. Ou quando tu vai casar, ou a gente nasce e morre, a gente sabe disso, né? Não, e Marley, se o pai e a mãe, na boa intenção de proteger o filho, vai acabar cercando o filho, o que esse menino, essa menina vai virar no futuro? Quando vier uma dificuldade, porque não vai vir. Não vai saber enfrentar. Vai vir, não tem jeito. Não. A dificuldade vai bater na porta de todo ser humano que caminha pela Terra, não tem como. Algum dia ou outro, a adversidade vai bater na tua porta. E aí? Se ela não bateu, se tu não ensinou teu filho, eu também não tenho filho, mas eu já tive muitos atletas, centenas de atletas na preparação física. E eu percebo, como preparador físico, que assim, os atletas mais cascudos são aqueles que foram forjados na batalha mesmo, na guerra mesmo. Sim. São os caras mais cascudos que geralmente eles vingam no esporte. Por quê? Porque eles passaram pela prova de fogo, que é uma prova da vida, né? Daí, se a pessoa fica muito se protegendo, evitando o desconforto a todo custo, como que vai viver depois, né? Isso me traz, assim, por exemplo, se fala muito nos quenianos, né? Porque os quenianos têm um biotipo, tem, né, todo. Eles têm isso também. Mas eu acho que os quenianos, eles têm muita força mental. Porque eles passaram por muita necessidade. Eles comem farinha, eles comem estrada de... Não tem pé descalço, entende? Então, tu pega um atleta assim... Cara, correr em São Paulo, Porto Alegre, com tênis de placa... Tem. Eles dão risada, assim, pô, o que é isso? Então, com certeza, é como a Marley, né? A Marley, hoje, as pessoas falam muito, assim, essa fala eu já escutei, se tu tivesse começado com 12, 13 anos, né? E eu penso, quem sabe eu não teria aproveitado a oportunidade que a vida tivesse. Quem sabe. Quem sabe eu não estaria perto das pessoas que eu tenho que estar hoje. Quem sabe a minha soberba, meu ego não teriam deixado eu continuar um caminho. Eu acho que quando a gente tem um propósito de vida, e o meu certamente é dentro do mundo do esporte, eu sabia, porque eu sempre amei esporte. O esporte sempre foi alguma coisa que me motivou, me emocionou, tanto que eu sempre falava para o Júlio, que é meu técnico, que o meu sonho era andar no corpo de bombeiros, né? Porque eu sempre achava aquilo emocionante, lindo. Porque eu sempre via aquilo como uma forma, assim, tipo, de glória, entende? É a glória, né? A glória de uma pessoa, tu desfilar na tua cidade em cima de um corpo de bombeiro. Exato. Então, o esporte também, de uma maneira pessoal, sempre foi um equilíbrio. Porque como eu sempre tinha muita força, muita energia, às vezes eu vejo as mães falar, meu filho tem muita energia, não sei o que. Manda praticar esporte. Canaliza isso no esporte. Porque ali ele vai aprender a usar a energia dele. Dentro da disciplina, do respeito com o colega, de saber dosar a sua força. O esporte, ele é grandioso, motivador, e ele transforma seres humanos. Não transforma só campeão, é pessoas. E eu digo porque nesses 5 anos a minha vida se transformou, principalmente na parte como ser humano. Eu acabei sendo menos crítica, né? Eu acabei sendo mais tranquila, mais humana. A gente acaba olhando mais para o outro de uma forma. E olhando, quando eu digo, é respeitando o outro. Que a gente tem muito isso, toma lá da cá, né? Vê uma coisa, já reage, né? Ou diz uma coisa, por que não faz assim? E o esporte me trouxe isso de volta, né? Agora me dedicando mais ainda, sabe? Porque não existe tu praticar um esporte se tu não tem um planejamento, um trabalho. Então, quando tu vai lá praticar o esporte, tu vai levar isso para tua vida, dentro da tua família, do teu trabalho, seus amigos. E é tão legal, porque aí tu vai motivando o primo, o outro. Eu tenho a minha prima, Daniela, ela tem as gêmeas, elas estão uns 5 aninhos agora. E é muito legal, assim, porque elas, às vezes, estão ali, dela sempre diz... Eu vou correr bem forte que nem você, Preta, porque eu quero ser campeã. Então, é legal, é uma maneira de motivar, né? Então, já está criando uma corrente. Já está criando uma corrente. Né? E é legal, assim, quando tem pessoas próximas, porque, no fundo, as pessoas me falavam assim, Marley,
prova de Porto Alegre tu me fez chorar, é tão emocionante, é tão bacana isso, porque a gente traz um pouco de volta, porque a gente está perto, né? Não é o atleta que tu vê que é lá do outro lado do mundo. E eu acho que a gente está muito carente disso, de bons profissionais dentro do esporte que trazem a emoção à tona. Com certeza. Então, eu fico muito feliz que eu trago isso, sabe? Porque dá para sentir em ti, assim, na tua fala, na emoção que tu cruzou a linha de chegada, vendo, agora te conhecendo pessoalmente. Tá, mas eu tô curioso com uma coisa, né? Porque o médico, assim, a gente tem que montar toda a história, né? A gente tem que entender o personagem. Agora tu é uma campeã e tudo mais, né? E aí a gente parou naquele período ali que tu trancou faculdade, tu tava ali querendo tua casinha, ajeitando tua vida, assim. Aí eu não entendi, assim, como que entrou. Tu era uma pessoa competitiva já de personalidade, né? Mas quando é que entrou, assim, a competição de verdade? Assim, quando tu decidiu, não, agora eu vou competir. Como é que esse processo se desenvolveu em ti, assim? Em que momento que isso instalou na tua vida? Agora eu vou começar a competir. Eu quero ser um atleta. Na verdade, eu sempre fui meio fora da curva em todos os sentidos. Porque hoje eu tô com 45 anos, não casei, não tenho filhos. Aí vocês imaginam, né? Chega nos 20 e poucos anos, a mulher, né? Há 30 anos atrás. Né? Ainda mais no interior, né? E o namorado, não vai casar, né? Não sei o quê. E aí, tipo, daí... Não, então produção independente. Passou aquela coisa de casar. E aí, mas tá com 30 e poucos anos, não vai ter filhos, olha que vai passar, depois vai se arrepender. E eu falo isso porque a gente sabe que as mulheres sofrem muito com isso ainda. E eu sei e sinto que muitas mulheres, às vezes, tomam algumas decisões, alguns caminhos por pressão da família. Ainda mais nós, que é interior, né? O pessoal tem muito isso. E, às vezes, não é nem por mal. É algo meio que automático, porque é meio que cultural, né? Casou, cresceu, se forma, é que nem, vai fazer faculdade de quê? Né? Existem essas pressões, né? No interior, se tu tá namorando há mais de 3 anos e não tem filho, alguma coisa está errada. Tá complicado. Tem algum problema. Então, eu passei por essas etapas também. E me incomodou algumas vezes, sim. E até pessoas próximas da família incomoda, né? Ninguém gosta de... Só que mais a vida fica vasculhando a vida, né? E às vezes não é nenhuma decisão tua. Tipo, eu não sou aquela pessoa assim, eu não quero ter filho. A vida foi tomando caminhos e eu fui tomando decisões que me afastaram disso. E eu não entendia por quê. Mas eu sempre, que nem tu falou, assim, eu sempre fui muito de ouvir, perguntar e tentar entender. Eu sempre pensava assim, não. Se não teve, porque, tipo assim, não é que eu queria ter a família certinha de Margarina, Doriana, mas eu sempre pensava assim, se eu quero ter um filho, eu quero ter um pai presente, né? Que ensina valores, mesmo que ele seja de um lado e eu do outro, mas... E aí nunca surgiu essa oportunidade. Quando surgiu, quem sabe eu não percebi e passou. Mas a gente sofre nesse processo. Só que eu fui amadurecendo e fui vendo, até a questão, tipo assim, quando há 15 anos... Mas vai deixar ela morar tão longe, né? Sozinha, mulher, imagina... Tá maluca, Marli? Marli é o nome da minha mãe. E, então, são vários fatores que sempre foi assim, fora da curva, né? Fora da curva. Mas eu sempre tive muito isso, o respeito dos meus pais. Eles nunca me cobraram nada, nunca me perguntaram. Tipo, né? Por que tu não tem filho? Eles sempre me respeitaram muito. Então, isso é muito bacana também. Isso foi me dando segurança. Em vez de ter frustrações, as pessoas que mais eu amo e que eu prezo, me deram essa segurança no seu silêncio. Né? No seu silêncio, eles me deram essa segurança. E aí, o que aconteceu? Chegou, fiz minha casa, comprei meu carro. E aí, eu estava num momento muito bom profissional da minha vida, assim. É um momento, quando tá ganhando bem. Eu tinha aquela coisa assim, agora não tenho mais dívida, posso me dar o direito de viajar, escolher 2, 3 lugares no ano. O emprego que eu estava era super bacana, me dava a oportunidade de viajar também a trabalho, conhecer pessoas. Sempre tive essas oportunidades, assim, dentro das minhas escolhas. E aí, 37 anos, 38, as amigas começaram a casar, ter filho. E sabe quando tu tá na roda de amigos, assim, daí fala de fralda, chá de fralda? E eu falo, porque eu falo para elas também. Elas, sem querer, as pessoas acabam excluindo a gente. Sem maldade. É meio que inconsciente, mas as pessoas excluem. E aí eu pensei, caramba, né? O que eu vou fazer da minha vida? E aí eu sempre tive, assim, muita inquietação. Sempre tive, assim... O que eu vou fazer na minha vida? Eu vou ser campeã. É isso aí. A decisão, um caminho lógico. Mas eu sempre tive muita inquietação, assim. Só que daí eu queria viajar. E aí é aquela coisa. A gente tem isso. A gente olha muito, assim, o que os outros vão falar. E até a gente é muito crítico. Pensei, mas como é que eu vou viajar sozinha? Como é que tu vai num restaurante, sentar lá e... sabe? Era estranho pra mim. Porque eu sempre fui muito do interior. Não sou nunca capital agora, que eu tô mais, assim, frequentando diariamente, ou, né... E aí eu pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa, o que eu vou fazer?
E aí começou a surgir um pouco essa questão da corrida, né? Mas sempre praticando esporte. E aí eu lembro que a Magna trabalhava comigo, até a esposa do Sidão, que está com a gente aqui no estúdio. Ela começou a namorar com ele e eles falavam das corridas. E ela me convidava para ir para a corrida. Só que eu pensava, não, correr 10 quilômetros. Eu dizia, não, tu tá maluca, 10 quilômetros é muito, eu nunca vou correr 10 quilômetros. Isso é coisa de doido, primeira reação que a gente tem. Mas eu via eles e achava interessante, porque daí eu via que eles iam viajar, que eles treinavam lá em Canoas. E na época eu lembro que eu tinha vontade de ir, mas fazia pouco tempo que eu tinha tirado a minha carteira de motorista. E eu tinha muita insegurança, muita. E aí o meu medo me barrou, assim, eu não conseguia ir treinar. Mas tá, tudo bem. E aí, aquelas coisas que vai aparecendo. Um dia eu abri o jornal no meu trabalho, tinha escrito bem grandes assim em cima, Maratonas do Mundo. Maratonas do Mundo é uma agência que organiza eventos, assim. Vai para as provas e leva corredores, simpatizantes ou quem quiser ir junto. Sim. Aí eu comecei a ler aquela reportagem, daí comecei a pesquisar sobre eles. Pensei, olha, tá aí. Não preciso ir sozinha, não preciso sentar numa mesa de restaurante sozinha. Posso viajar e ainda eu vou praticar um esporte. E aí, como eu sou muito competitiva, eu ia na academia e eu corria 5 quilômetros e caminhava 10, corria 5, corria 1. Ia já me treinando. E é aquela coisa, assim, quando tu se abre para as coisas... O universo, as pessoas dizem o universo conspira. Exato. Na verdade é que daí tu abre teu olhar, né? E aí, tipo, eu comecei a ver o Sidão e a Magna correndo, vi a oportunidade de viajar e aproveitar, achava bacana aquilo. E aí eu abri o jornal, vi a reportagem da Maratonas do Mundo. E aí meu primo Eliseu, lá da cidade de Dois Irmãos, começou a correr num grupo de corrida de Dois Irmãos. E aí as coisas foram se aproximando, eu fui interagindo, fui vendo como é que era. E para vocês verem como tem, né? Eu mesmo, com toda a minha independência financeira, casa e trabalho, eu ainda tinha essa questão assim, do preconceito, da minha crítica pessoal. Porque daí ele me convidou para correr e eu primeiro não ia, porque eu tinha vergonha de correr. Isso foi metade de 2017, gente. Isso foi há pouco tempo. Eu tinha vergonha de correr. Eu pensava, não, porque daí eu via eles correndo bonito, né? Eu via eles lá correndo com relógio. Isso, e falava aquela linguagem que eu não entendia nada. E aí eu pensava, não vou. E ele me inscreveu em 2 provas e eu não fui. Por vergonha, medo, essas coisas que barram a gente, né? Sim. Que não levam a nada. Sim. Né? Que, ao invés de a gente meter a cara e ir lá e fazer e ver o que vai dar, não, a gente fica aí. E aí, na terceira vez que ele me inscreveu, eu pensei, não, eu vou ter que ir, né? E era uma prova noturna em Novo Hamburgo, ali no IFESH. E aí, eu fui correr a tal da prova. E aí, eu conheci o Júlio Pauletti, que é meu técnico até hoje. Que eu lembro, assim, que ele veio, né? Todo de regata, e eu tava lá, né? E aí, ele disse assim, Marley, qual é o teu objetivo? Daí eu disse, olha, é correr 5 quilômetros sem parar. Só que quando eu cheguei lá, eu achei que ia ser uma corrida assim, tinha 1.000 e poucas pessoas. E aglomera todo, daí parece mais gente ainda. E aí ele me explicou mais ou menos como é que era e eu tava com muito medo, porque era 3 quilômetros, 5 e 10. Aí tem aqueles percursos assim, com aquela sinalização. E eu pensava, vou me perder. De noite, sem saber, correndo, sai tudo aquele... Vou me perder, eu pensei pra mim, vou me perder. Aí a gente foi correr, eu lembro que tinha um rapaz ali na equipe que correu os 5 também. E a gente meio que largou junto. Tem até uma foto que eu e ele largamos junto, assim, às vezes eu mando pra ele. E aí eu cheguei, eu lembro assim que eu olhei no relógio 23 minutos com 28 segundos. Meus primeiros 5 quilômetros. 5 quilômetros. Nunca tinha corrido 5 quilômetros na vida. Já fez um pace abaixo de 5 já na primeira. Não tinha nunca corrido na vida. E aí eu lembro que eu cheguei, achei o máximo que tinha uma banana, maçã e água. Peguei minha banana, minha maçã e água e sentei no meio fio depois, assim, da chegada. Aí demorou um pouquinho, ele chegou. Daí ele me olhou assim, tu quebrou? Eu pensei, não quebrei nada, né? Pensei, quebrou o quê? Daí ele disse, tu fez toda a prova? Daí eu disse, eu fiz. Daí, meu Deus, eu pensei assim pra mim, porque eu sou muito correta, assim, né? Principalmente no esporte, sempre fui muito correta. Eu pensei, eu devo ter cortado o caminho, isso, só pode, né? Foi a primeira coisa que eu pensei, né? Daí começou a chegar a galera. Pensou que tu tinha cortado e vindo caminhando. Sim, desistiu. Chegou, não tinha ninguém. Assim, o que aconteceu? Sim, até porque deu, acho que diferença de 3 ou 4 minutos da segunda colocada. Imagina, 23, para as pessoas que não correm. As pessoas que não correm 5 quilômetros em 23 minutos é um negócio absurdo. Sim. E aí eu lembro que começou a chegar todo mundo, e daí as corridas tem assim, eles fazem um mural e colocam os resultados lá. E meu primo disse, não, porque esse tempo tu deve ter pegado categoria. Daí eu pensei, categoria, eu não estava entendendo nada. Eu disse, vamos lá, então. Daí a gente foi lá olhamos na categoria, que era a minha categoria, não tinha nada. Daí ele disse, que estranho. Daí ele disse, não, aqui tem a folha do geral, será? E aí ele foi olhar, e aí ele começou a gritar e fazer festa. Eu nem sabia o que estava acontecendo, já chamou o Júlio. Eu tinha ficado a primeira colocada geral da prova. Mas quanto tempo tu treinou para essa prova? Eu não treinei. Tu não treinou? Eu treinei isso que eu te falei. Eu caminhava um pouco. Ali, aquela minha competição, porque eu não tinha orientação, nem sabia muito bem como funcionava. E aí o Júlio já abriu
deu os olhinhos, né? O técnico já viu que eu tinha. Uma dúvida que me surgiu agora, assim, como é que era nesse período, tá? Tu treinava, tu corria, caminhava, era um negócio bem amador, né? Sim. Mas como é que foi tua alimentação, teus hábitos, até que tu já Tudo normal. Não, sempre foi magrinha, assim, de ter... Eu sempre fui, assim, magra. Meu biotipo sempre favoreceu, né? Biotipo, isso a gente tem que contar. E eu sempre fui muito preocupada com a alimentação. Até porque depois dos 30 anos, a mulher precisa se preocupar mais ainda, né? Então, assim, eu sempre tive... uma alimentação saudável. Porque daí me criei no interior, a gente nunca teve muito acesso também a coisas, né? Industrializadas, não, né? A gente não tinha esse acesso. Tanto que eu não tenho nem vergonha de... X-salada eu comi a primeira vez na minha vida com 16 anos, quando eu morava em Monreuter. Então, a gente não tinha isso. Então, com certeza, já vem a educação, isso né? Influencia muito também. A educação alimentar. Então, continuei com os meus hábitos quando eu vim. E aí, depois, tu vai, 20, 30 anos, vai se cuidando, bebida alcoólica. Tu bebia, não bebia? Hoje eu não bebo mais, mas assim, não tem. Minha família gosta de se unir no final de semana, fazer a churrascada, e cervejinha, e chopp. Porque a bebida alcoólica eu sempre gostei das festas alemãs. Então, eu tomava, claro, formalmente, mas tomava todo final de semana. A gente ia pras festas. Desde quantos anos? E porque isso é um quebra de paradigma também para nós do Base Forte. Porque o Rodrigo é preocupado aqui, né? A tendência é que, tu sempre foi, né, atleta, tudo. Sempre participou de esportes. E daí, na tua primeira maratona, tu já foi campeã. Então, eu suspeito que tu sempre teve hábitos saudáveis, sempre treinou, sempre se alimentou, mas tu bebia também. Sim. Eu comecei a bebida alcoólica, teve acesso na minha vida com 18 anos. 18 anos, mais ou menos, né? Porque mesmo que eu morava sozinha dos 15, para vocês verem como tem força, né, a educação de casa. Eu tinha aquilo muito, porque dentro de casa, não pode beber, né? A minha família era muito, a minha mãe era muito rígida com isso. Porque eles tinham muita preocupação, né? Sim, mas tu bebia no final de semana numa festa, alguma bebia coisa final de semana numa festa. Bem moderada. Em primeiro lugar, porque não tinha grana, né? A grana era contadinha, a gente fazia uma vaquinha, mas não tinha essa coisa de acesso, assim, toda hora, né? Era final de semana ali, um dia do final de semana, porque a grana era curta. Mas, assim, sempre foi uma maneira muito social, né? Sociável, assim. Nunca foi muita coisa... Mas, assim, a alimentação sempre foi algo, assim, que eu sempre cuidei muito, principalmente durante a semana. Quer um pouco final da semana. E como eu sempre fui muito ativa no esporte, eu tinha essa necessidade. Naquela época eu não tinha consciência disso. Eu acabava não me alimentando bem, porque eu treinava e corria, então tu acaba fazendo isso, né? Por isso que eu sempre falo para os pais, levam os filhos de vocês, de alguma forma, para o mundo do esporte. Principalmente nos dias de hoje. Eu acho que é um caminho mais leve, que vai fazer tão bem para o pai quanto para a mãe, né? Você é médico, você deve saber. Com certeza. Muita gente hoje, cada vez mais, com 20, 30 anos, está tendo problema de saúde, né? Tomando muito remédio, porque falta atividade física. Exato. O Júlio Pauletti sempre fala para mim, atividade física tem que fazer parte da tua vida, seja por amor ou seja na dor. Um dia vai ter que ter. Tu vai no médico, a primeira coisa que ele manda tu fazer, se tu tá com algum problema, vai caminhar, vai procurar uma academia. Então, as pessoas têm que começar... eu não gosto. Muda isso. Eu aprendi a mudar isso dentro do universo do esporte. Hoje tá difícil, mas eu vou conseguir. A gente já começa a se boicotar no pensamento. E eu aprendi muito isso dentro do universo, principalmente agora que eu tô no nível mais competitivo, que o trabalho mental é muito importante. Muito importante. É como tu se alimentar. Tu tem que alimentar ele, porque se tu não alimentar ele, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. O esporte proporciona isso, né? Tu ter disciplina, tu ter horários, tu cumprir metas, né? Tu atingir objetivos. Eu acho que isso traz muito, assim, para as pessoas que praticam atividade física. E isso falta muito, né? As pessoas, hoje em dia, não querem se submeter a isso, né? As regras, tudo hoje em dia é sem regras, é do meu jeito. Eu não gosto assim, eu prefiro assado, né? É quando tu põe naquele mundo do esporte, que o negócio tem que ser assim, tu tem que treinar, tu tem que fazer aquilo ali, tu tem que chegar num certo nível, as pessoas começam a ver as coisas de outra diferença, né? Tu viu, né? Na tua própria vida, né? Na minha própria vida, isso aí. Então, a corrida foi assim. Foi de uma maneira despretensiosa. Nunca na minha vida... Eu sempre amei muito o esporte. Sempre quis fazer parte dele. Mas nunca na minha vida eu imaginei que eu fosse ser uma atleta. Eu até sonhava em ser uma professora de educação física, ter uma academia. Mas ser atleta, nunca. O que tu buscava na época ali era uma vida social dentro do esporte, né? Eu queria fazer alguma coisa que eu tivesse esporte, porque eu sempre gostei também de estar próximo dessas pessoas. Sempre gostei dos assuntos, sempre gostei de entender um pouco como funciona, né? Então, essa vibe, como dizem, né? Essa tribo. Sempre gostei dessa tribo. E, claro, que aí foi me aproximando cada vez mais. Então, mas quando eu comecei a correr ali
ali com o Júlio, porque eu queria viajar. E aí, claro que naquele dia o Júlio viu que eu tinha um potencial muito grande, porque ele não quis acreditar que eu nunca tinha corrido, nunca tinha treinado. E aí começou o convite, brilhou os olhinhos do técnico, Claro. vem treinar comigo, vem treinar comigo. E eu dizia pra ele, não, ainda não. Eu disse pra ele assim, não, acho que não, sabe? Né? E aí eu lembro que foi janeiro de 2018, tem a TTT, que é uma prova muito famosa, né, conhecida. E aí ele me convidou porque uma pessoa não podia fazer parte de um grupo lá que tinha, e aí eu aceitei. Eu falei, não, então eu vou. Ele disse, não, então eu vou fazer assim, eu vou te dar um treino para tu fazer 5 semanas, mais ou menos uma orientação básica, né, vou fazer bem leve para tu. E aí eu peguei a treinamento, eu tirei férias, fui para casa no interior lá dos meus pais, todo final do ano eu vou. E aí fui no interior lá, fui fazer meu treino. No último dia, eu levei um tombaço, que eu fiquei 40 dias ralada, é como se eu tivesse caído de moto, assim, mas me esfolei. E aí, aquele dia, eu fui tomar banho, porque queimou, assim, né, caí no asfalto. Eu fui tomar banho e daí eu pensei assim, ó, quer saber? Eu tenho que entrar nesse negócio aí, porque se esse tombo vai me deixar cicatriz, pelo menos vai fazer alguma coisa valer a pena. E eu vou entrar, tipo, eu sou alemã, né? Alemã, não tem com alemã, né? E foi ali que eu voltei no caminho e mandei uma mensagem para ele, disse, Júlio, marca para mim que a partir de fevereiro eu vou treinar contigo presencial lá no complexo. E foi o que aconteceu. A queda, por isso que eu penso assim sempre, e eu falo muito isso para as pessoas. Acontece alguma coisa ruim, dolorosa, leva para outro lado às vezes. Eu pensei, não, cara, se eu cair no último dia de férias, voltei 700 e poucos quilômetros dentro de um carro, sem ar-condicionado, que eu voltei de carona com um primo que não tinha ar-condicionado, toda queimada, queimou braço, perna, como se tu caísse de moto mesmo, sabe? A mão, assim, ó, eu tava que nem um robô. Calorão, final do ano, né? Sem ar-condicionado. Eu pensei na volta, não, isso, eu tenho que correr, só pode, né? Porque é tantos convites, tantas coisas, sabe? Aí eu ouvia a voz interior, pensei, não, vou mandar uma mensagem pro Júlio. Foi ali, na dor, que eu pensei, agora que eu caí, agora eu vou correr. Agora eu vou ser boa nesse negócio aí. E aí não pude correr a TTT. E aí, ali por fevereiro, depois que passou o carnaval, as férias, eu voltei a daí eu comecei a treinar com o Júlio, assim, nesse sentido de ter uma orientação, né? Porque isso é legal. Porque eu escuto muito assim as pessoas falar, vai correr que correr é fácil, compra um tênis e vai correr. Não é bem assim, não. Não faz essa aventura, né? Procura orientação, procura bons profissionais, porque a corrida judia muito do teu corpo. Exato. E aí vem as canelites, vem tudo os it, né? As tendinites, as dor na canela. De joelho, né? Então Mas... tem que tomar um cuidado, tem que comprar um bom tênis, tem que ter uma orientação. Não é assim como as pessoas falam. Claro que tem essa facilidade de tu fazer sozinho no horário que tu quer, no local que você quer, da forma que você quer, mas tem que ter uma orientação. Então, 2018 foi esse ano assim que eu comecei. Corri nos 5, nos 10, fui para os 15. E aí, logo o Júlio percebeu que eu tinha uma predisposição muito grande para as distâncias. E aí, ele começou a me treinar, e aí eu fui bem nos 5, daí foi assim, e fazendo as provas e ganhando. Porque imagina, se eu já tinha ganhado sem treinar nada, sem correr nada. Com o treinamento, a evolução foi muito grande, assim, rápida. Claro. Tanto que as pessoas que treinavam ali, elas vinham pensar, cara, mas não pode estar certo isso, né? Porque elas treinavam muito tempo e eu ia lá e fazia... Os meninos, principalmente do grupo, né? Eu ia correr e corria que nem eles. Eles diziam, não tá certo isso. Tu tá ensinando diferente para ela do que para nós. E aí foi ali, eu fiz a volta do Lago Negro, que ele me falou assim, vamos fazer a meia maratona de Porto Alegre, lá em 2018. Eu disse, não, meia é muito. Ele disse, tu correu 16, vamos treinar que vai dar certo. E aí fui fazer a meia maratona de Porto Alegre. 21 quilômetros. 21 quilômetros. Fiquei a terceira colocada geral da prova. Mas me diz uma coisa, Marley. Não tinha nem um ano de treino. Não, eu tinha 4 meses. Me diz uma coisa, as pessoas que estão ouvindo isso, estão se inspirando em ti, assim... Tem sempre aquela pessoa que vai dizer assim, mas ela mora no interior e tudo mais, ela tem tempo para fazer tudo isso, né? Ela não conseguiu treinar e tudo isso. E realmente é isso, Marley, a gente precisa de tempo para treinar, a gente tem que ter um tempo suficiente para treinar, ou isso é só uma desculpa que as pessoas usam para não fazer as coisas? Eu acho que primeiro precisa saber se realmente tu quer aquilo para você, né? É o tal do foco que as pessoas falam. É entender se realmente você quer fazer aquilo lá. Porque não só a Marley na corrida ali, mas você estudou muito, né? Uhum. E você sabia que para ser um médico hoje, tu teria que estudar muito. Tudo na vida é assim. Indiferente o que tu vai fazer da tua vida. Tu quer ser pai? Tu vai ter que entender que tu vai ter que se dedicar muito àquilo ali. Tu vai querer ser uma cozinheira, vai querer trabalhar numa indústria só. Não importa. É a tua vida, é a tua energia que tu tá colocando ali. Não importa o que tu vai fazer da tua vida. Então, é o tal do foco que as pessoas falam. E é entender que sim, se tu quiser fazer aquilo ali, tu quiser ter muito sucesso e ser fora da curva ou diferente de outra pessoa, tu vai ter que se dedicar muito e de outra forma.
né? Então, e é um preço que tu vai ter que pagar. É a tal da abrir mão de muita coisa e focar naquilo ali. E se eu ouvi muita motivação quando eu comecei a correr, não. Muito pouco, de poucas pessoas. O que eu fiz de diferente, talvez naquele momento eu nem percebi, mas foi dar mais ouvidos para as coisas positivas e motivadoras do que as outras. Sendo que as outras sempre eram muito mais. Como eu fiz isso? Me fechando no meu mundo, escutando a minha intuição. Olhando para mim. O que a Marley quer? Aonde a Marley quer chegar? Eu não sabia muitas vezes. Mas eu sabia que aquelas pessoas, aquele ambiente, aquela energia, aquele propósito me interessava. E aí eu fui ficando perto delas. Então, a gente tem que aprender a se afastar do que também nos desvia do nosso caminho. E tu vai ser criticado, e vai doer, e as pessoas vão dizer que tu mudou, que tu tá diferente. E aí tu tem que ter muita segurança do que tu quer, porque senão tu se desvia. Eu me desviei em alguns momentos. Ainda bem que foi um desvio curtinho. Aí eu voltei. Porque a gente acaba, né? A gente é humano, não tem como não desviar. Eu tenho uma inspiração, assim, Marley. Toda vez que eu penso em fazer alguma coisa, quem tu falou tem que focar, tem que se dedicar a alguma coisa. Eu tenho o meu ídolo da infância, né? Que foi o Ayrton Senna. Então, eu pego os vídeos do Ayrton Senna, assim, de antigamente, das corridas. Eu começo a ver, assim, tudo aquilo que ele treinava e o foco que ele tinha para competição, né? Ele era um vencedor, né? Então, ele nos motivava muito os domingos quando a gente ia. E o Ayrton Senna, para mim, é a minha inspiração, assim, quando eu quero fazer alguma coisa. Quando eu me inspiro muito nele, assim, nesse sentido. Tem alguma pessoa, um ídolo, alguém na vida, assim, que te ajude a vencer esses obstáculos ou não? Ou tu te inspira só em ti mesmo, assim? Não, eu tenho pessoas, com certeza. Tem. E eu lamento que são pessoas que não são atuais. Eu queria muito ter pessoas atuais, porque eu acho que é bacana, né? Hoje eu não tenho... Hoje, atual, eu tenho o Cristiano Ronaldo, que ele... Pela disciplina dele e pela forma que ele conduz tudo. Não só a disciplina, mas tudo que vem junto, né? Todo o glamour. Não que ele seja perfeito, mas é uma forma que eu acredito que seja muito difícil. Porque eu tive um momento da fama agora há poucos dias e é assustador às vezes, assim. Tipo, te tira do teu... Tipo, a tua vida vira de ponta cabeça. Aí vocês imaginam eles cercado de um monte de coisa e, né, um monte de interesse e muita grana, né? Muita grana envolvida, muitos interesses nesse sentido. Então, hoje, atualmente, é ele, o Messi, que foi lá e ganhou a Copa do Mundo, né? Então, são pessoas atuais. E pessoas da minha infância são Hortência, a Paula, Marcelo Negrão, né? O próprio Bernardinho, que a gente comentou antes, Ayrton Senna, com certeza, Oscar Schmidt, porque era um esporte que não tinha visibilidade como o do futebol. E aquela força, aquela determinação me motivava, achava aquilo muito bacana, sabe? Então, essas coisas... E desde que eu ingressei no mundo da corrida, todos os momentos que eu me sinto fraca ou que, tipo, eu pensava, o desespero batia, eu me lembrava muito da americana, que há 50 e poucos anos atrás desbravou a corrida de rua, calçou um tênis, vestiu um moletom com capuz e foi fazer uma prova escondida. Então, toda vez que me desmotivo ou que eu tô cansada ou, né, que bate aquela coisa, eu lembro dela e eu penso assim, Marley, se há 52 anos ou 54, agora não vou saber exato, mas fazem mais de 50 anos, aquela mulher teve a coragem de simplesmente correr no meio de um monte de homem, usar o sobrenome dela, enfrentar o cara que quis tirá-la da prova. Ela lutou muito para hoje eu ter esse direito. Então, assim, eu tenho que ir lá correr, eu tenho que calçar o tênis quando eu não estou motivada, quando as coisas não acontecem da forma que for, quando a gente é criticado, quando a gente não é valorizado. E eu penso muito nela, sempre penso muito nela, nessa força. Eu penso que ela abriu mão de quanta coisa, né? Enfrentou tanta coisa. Para hoje eu poder calçar o tênis e correr onde eu quiser. Na rua, na esteira, no meio das pessoas, de top, de camiseta, de leg, né? Como eu quiser. Então, isso eu acho que as mulheres têm que pensar um pouco mais. Né? Quanto sofrimento a minha avó, a minha mãe tiveram. Quantas coisas elas não tiveram a chance de ter essa opção de decidir, escolher. Eu quero tirar carteira, eu não quero ter filho. Eu quero abandonar uma carreira onde eu estava com um salário bom, com uma casa, largar tudo do zero, para começar do zero. Porque se eu errar, é minha responsabilidade, foi a minha escolha. Então, eu sempre comento com as meninas, assim, não só... Hoje eu tenho mais acesso da corrida, mas as mulheres em si que comentam e falam, se valorizem. A gente tem muita força, mas a gente tem que sempre pensar também nos nossos antepassados e respeitar tudo que elas construíram até agora. E entender que tudo é um processo, que daqui 50 anos
alguém vai olhar e vai dizer, hoje eu posso fazer isso, ou tá mais fácil eu ser corredora, porque a Marley enfrentou e deixou a história dela. Como a Geni deixou a história dela. Foi muito emocionante para mim, até me emociona agora. Foi muito emocionante para mim receber das mãos dela, porque... Desculpa. Não tem problema, fica tranquilo. Eu penso quanto que ela sofreu para me dar essa oportunidade. Ela ganhou 7 vezes a maratona. É muito tempo. E que pena que eu fiquei sabendo disso agora, há pouco tempo, entende? Porque a gente acaba esquecendo disso, né? E eu sei, eu tenho consciência que a Marley daqui 1 ano, 2, vai passar essa fama. Passa. Você que convive no mundo do esporte sabe que ele é doloroso, ele é lento, ele é sofrido e ele é rápido. Então, eu estou tentando, da melhor forma possível, absorver tudo. Peço para Deus sempre muita sabedoria para poder conduzir isso de uma forma inspiradora e que deixe um legado para as pessoas daqui a um tempo olhar. Não, mas a Marley conquistou, a Marley sofreu, a Marley foi lá e fez. Eu vou fazer por mim e por ela hoje também, porque teve um legado, teve uma história, teve uma busca. Quem sabe tudo que eu estou plantando hoje, eu não vou colher de uma forma financeira ou de oportunidades. Mas eu não me importo. Eu sei que lá alguém vai colher. Vai ter uma Marley, vai ter uma Marli, vai ter alguém que vai colher isso. E eu acho que isso é muito importante. E as pessoas não precisam olhar para mim só porque a Marley ganhou a Pro. Ela está falando, ela vai deixar. Todas as pessoas deixam. Seja você mãe, seja você uma amiga, seja você uma colega de trabalho. Eu acho que quando a gente faz as coisas boas, sempre alguém vai lembrar, sempre alguém vai pensar, não, mas ela fez, né? Eu acho que da vida a gente não leva nada, a gente só deixa. E eu quero deixar alguma coisa positiva e que facilite isso quando alguém chegar. Por ser do interior, por começar com a idade que for, né? Da forma que for, sendo mulher, né? Ou sendo homem, ou sendo digamos assim, poder ter toda essa estrutura quando a criança descobrir esse talento lá com 12 anos. Né? Na escola, porque imagina se eu tivesse descoberto, com certeza eu teria sido uma atleta olímpica, né? Não sei. Exato. Mas com certeza eu teria chegado a esse patamar, né? Se eu tivesse corrido os 5 quilômetros com 15 anos e feito 23, quem sabe a partir dos 15 dado início a esse processo, a gente não sabe, né, os desígnios da vida, mas provavelmente tu estaria lá, porque tu pode, ainda hoje, tu tem alguns poucos minutos que tu pode ter um índice olímpico também, né? Se a gente for parar a pensar nisso. Nada é impossível, eu não né? sei eu não sei como é que isso gira na tua cabeça, se é possível ou é impossível, mas tu tá alguns minutos do índice olímpico, né? Tá alguns minutos Claro que é bastante, né? Sim, a gente sabe que é, né? Esses minutos são uma eternidade. 1 minuto numa maratona, 2 minutos é difícil buscar, mas assim, tu tá perto dele. Então... Sim. Mas eu sou da teoria assim, Marley. Todo o processo nos leva ao momento que a gente está agora. Sim, né? com certeza. Então, se eu estou aqui agora, porque eu passei por todo um processo da minha vida para chegar aqui até agora. Eu vejo tudo da mesma maneira. Todo esse processo de forjar Marley, de os pais incentivarem tu sair de casa, tudo isso te forjou a pessoa que tu é agora e te fez ser a campeã que tu é agora. Então, talvez com 15 anos, né? Se a gente fosse voltar, se eu tivesse batido não sabe, né? A gente não sabe tua cabeça naquela época. De repente tu ia ficar com medo, não ia querer, de repente teus pais iam te proibir. Sei lá, qualquer coisa poderia acontecer naquele momento e tudo aqui, isso que está acontecendo agora seria só história, nunca aconteceria, né? Talvez tu iria para outro lugar, conheceria uma outra pessoa e tal, tivesse filhos. Então a gente sempre fica especulando, né? Mas eu sempre tenho para mim, toda a nossa trajetória, ela tem por algum motivo, né? Todas aquelas dores que a gente passa, todas as dificuldades que a gente passa, todas as privações, as lições que a gente leva, as pessoas que vêm na nossa vida, que entram e saem da nossa vida, de alguma maneira elas deixam alguma coisa e levam alguma coisa da gente, né? Sim, com certeza. E as pessoas agora contam muita história. É muito legal, assim, porque as pessoas vêm me dizer assim, Marley, emagreci 20 quilos, emagreci 10 quilos. Agora, quarta eu estava na palestra, daí o rapaz disse, nossa, Marley, eu escutei uma live tua um tempo atrás e faz 6 meses que eu parei de fumar, né? Porque eu percebi que sim, que dá. Então, é legal isso, porque a gente atinge e chega em pessoas que a gente nem faz ideia. E eu recebo muita mensagem de pessoas que, sabe, eu fico pensando, né? E hoje a mídia tem muito isso, e é tão bom, né? Porque a mídia, hoje as pessoas falam muito mal da mídia, né? Mas é a internet. Mas eu acho que se ela for de uma forma verdadeira, com essência, bem conduzida, ela, nossa, pode mudar muita coisa. E aí eu aprendi muito também, assim, eu gosto muito, o Júlio, ele é uma pessoa muito equilibrada. Então, assim, a Marley teve muitos momentos de frustração. Não foi fácil.
Porque a gente planeja uma coisa, tipo, e aí chegou 2018, então foi um ano de descoberta. Para mim foi muito difícil, porque eu fui ganhando e ganhando e ganhando. E aí eu pensava, não, é só mais uma prova. Não, é que era aqui, pertinho, né? E aí, para mim, caiu a ficha mesmo, que eu era boa nesse negócio, em final de 2018, quando eu fiz a volta da Pampulha. Que eu larguei no meio da galera geral lá, que até hoje eu lembro, assim, que não é legal falar, mas a gente vai falar que... mas, assim, o Júlio, literalmente, ele me jogou para mim poder largar mais na frente, no alambrado por cima, né? Para mim poder largar mais na frente, porque até então eu não tinha tempos de elite, então eu não podia largar. E eu fiquei a 11ª colocada. E o meu tempo com a da sexta, até ali foi dentro, era 1h11, só mudava os segundos. Então ali, daí eu vi 18 mil pessoas junto, entende? Era a segunda maior prova do Brasil. Ali eu me convenci. Demorou um ano inteirinho, né? Fiz Florianópolis, fiquei em segundo lugar, fui para Punta del Este, segundo lugar na meia maratona. Então, foram várias provas assim significativas, mas não tinha caído a ficha. E aí eu pensei, não, realmente. E aí o Júlio falou para mim, vamos atrás de patrocinador. Nós já tínhamos ido em 2018, mas vamos mais forte atrás de patrocínio. Porque o que estava acontecendo? Aí vai aumentando as glórias e vai aumentando o treinamento, né? Porque tudo vai aumentando, Sim. né? Vai pesando a mão treinador. Vai montando, vai aumentando. E aí eu não estava mais conseguindo trabalhar em Novo Hamburgo, morar em Morreuter, treinar. Eu chegava às 6 horas, treinava até 10 horas da noite, às vezes. E aí no outro dia, 5 e pouco da manhã, a gente sabia que fisicamente não tem como progredir muito, mesmo que tu tenha muita força de vontade. Isso. E aí ele disse, nós temos que mudar alguma coisa. Aí fomos atrás de patrocínio. E não. Às vezes as pessoas nem nos ouviam. Então, assim, quem está me ouvindo que é empresário, tenha pelo menos a sensibilidade de ouvir. Exato. Né? Ouve a pessoa. Porque se a pessoa está indo ali, sabe? Porque às vezes de uma peneira tu pode mudar a vida de uma pessoa e mudar todo um contexto dentro da tua própria sociedade. Vou te falar mais uma coisa, Marley, mudar a marca da empresa também. Com certeza. Agora, muitos empresários que nem te ouviram, hoje estão perdendo a oportunidade de ter a marca deles estampada na tua camisa ou estampada no teu patrocínio, com tu correndo pelo mundo todo. E outra, falar aqui, né, eu trabalho com esporte tudo, agora, né, tu tá campeã, recente, mas tem muito mais coisa para vir. Então, se tem daqui a pouco até algum patrocinador que está em dúvida se vai patrocinar Marley ou não, olha, não perde tempo. Por quê? Porque muda a marca da empresa, dá uma imponência para a empresa, enfim, tu vai começar a participar de muitas provas, vai começar a ganhar mais ainda, vai começar a ter mais título, trazer mais troféu para a tua coleção. E as empresas que estiverem aí apoiando, com certeza muda o patamar, porque as empresas, elas apoiam às vezes tantas coisas, ou às vezes o empreendedor desperdiça tanto em algumas coisas que não fazem muito sentido. E o esporte, ele é um canhão, né? O esporte é um canhão. O esporte, ele transforma vidas. Isso pode trazer até um significado para a própria empresa, né? Então, só queria deixar essa mensagem também. E com certeza, assim, eu tive muitos nãos, assim, de muita gente. Nossa, muita. Mas eu tive muitos sim. Então, não só os empresários, mas, assim, profissionais da área, né? Por exemplo, hoje eu tenho um plantel de pessoas que me apoiam na parte do meu treinamento de uma atleta de elite. Por quê? Porque são pessoas que conhecem a Marley, que respeitam a minha história e que acreditam. Porque eu acho que, assim, acreditar não é acreditar numa vitória. É acreditar que tu doando um pouquinho do que tu tem, tu vai poder construir uma sociedade mais tranquila, mais saudável. Então, hoje eu tenho, desde o começo, tenho a academia é a mesma, a nutricionista é a mesma, e assim foi só se agregando. Porque, assim, quem está me ouvindo? Toda cidade tem um fisioterapeuta, tem uma academia, tem... Sabe, se tu vê alguém se destacando no esporte, ou vai numa escola, conversa com o professor de educação física, olha, eu tenho interesse de fazer essa troca, né? Porque eu quero... Porque, na verdade, se os profissionais fossem se dar conta, eles aprendem muito mais do que eles vão dar. Exato. Sempre é assim. A troca sempre... Tu vai sempre receber muito mais do que tu vai doar. Porque, assim, ó, eu tenho uma psicóloga, né? Ela é bem novinha. E ela, quando ela ofereceu... Ela é mais nova que eu. Aí, quando ela ofereceu o serviço dela, assim, Marley, eu nunca tive um paciente de alta performance. Eu nunca tive um paciente do mundo universo. Tu vai me ensinar muito. Tu não tem que me agradecer. Então, assim, ó, olhem para quem está perto, né? Olhem para as pessoas que estão ali no esporte, que estão batalhando, que estão lutando. Porque por que a Marley se fortaleceu? Eu não tinha... Hoje eu tenho um ano mais ou menos que eu tenho apoio financeiro. Eu não tive nesses 4,5. Mas o que me fortaleceu a não desistir? Foi o fisioterapeuta, foi a academia, foi o Júlio Pauletti com o seu treinamento, foi a nutricionista. Eles me fortaleceram com a troca de experiência, com a doação do trabalho deles. E só que eu falo assim, quando é doação, é se doar. É saber que tu está fazendo aquilo sem te esperar nada em troca. Porque a gente vê muito isso. Mas tem que ter tantas postagens disso,
cara, treinando, trabalhando e cuidando do sonho, da comida, às vezes não dá tempo, a gente não consegue, a gente até queria, a gente entende da necessidade, mas é aquela coisa de coração, e eu sempre tive muita sorte, porque eu sempre fiz muito de coração, eu nunca esperei nada de volta do esporte, eu simplesmente me doei e fiz porque eu gosto, porque eu amo o que eu faço. E essas pessoas foram se agregando, então, esses 4 anos e meio, quem me deu suporte para continuar foram eles. Então, assim, olham, né, tem tanta gente que, sabe... É 1 hora da semana que tu vai doar para essa pessoa. E tu vai fortalecer muito. E aí vem os empresários. Às vezes é pouco burocrático, mas tem formas, tem meios de fazer. Exato. Então, assim, é como tu falou, assim, muda um pouco o olhar. Sabe? Mas... Porque tu tem uma empresa, tu tem funcionários, né? Tu pode levar esses hábitos para dentro da tua empresa. Mudar a cultura. Em vez de ter... O que mais a gente escuta dos RH é atestado médico. Né? Porque as pessoas estão doentes. Não só fisicamente, mas mentalmente. Traz um atleta ali, uma pessoa que inspire, um projeto diferente, né? Uma motivação diferente, sabe? As pessoas estão doentes porque elas não correm, né? Porque a corrida, ela resolve muito problema de saúde. Com certeza. A corrida... 90% dos problemas que tu pode ter, tu pode resolver com a corrida. Mas é isso aí. Quem vê tu hoje uma campeã, né? Não sabe toda essa trajetória, né? Hoje todo mundo abre ali o jornal, Marley, campeã, não sei o quê. Mas aí tem toda essa parte aí que tu ralou sozinha, né? Com as pessoas que te apoiaram só, com o sangue, a coragem e a vontade de vencer. Sim. Né? O Brasil é muito isso, né? O Brasil é sempre essa história, essa né? Parte cultural, assim, essa parte de projetos. Os políticos que estão me ouvindo, né, gente? Aí já é um problema. É complicado, mas é aquela coisa que tem que tentar se aproximar, né? Com as nossas indiferenças e coisas. Porque é um segmento de coisas, né? Não vai funcionar, de certa forma, né? Os Estados Unidos têm defeitos, enfim, mas nesse sentido do esporte, eles têm um projeto muito legal, assim, que é desde a escola, eles acompanham a pessoa, eles pegam as pessoas, se destacam, eles têm liga universitária, eles dão bolsa para as pessoas estudarem nas melhores universidades por conta do atletismo, de esporte, de qualquer outra coisa. As pessoas se destacam muito, vão para ligas profissionais, a gente tem a liga de basquete, liga de futebol americano e tudo mais. E aí as pessoas que estão lá, eles dão muito incentivo, por isso que eles são recordistas em medalha, né? Natação, atletismo, sim, as Olimpíadas, né? Quando a gente... Eles estão sempre lá em primeiro, né? O Brasil ganhou uma medalha de ouro, maravilha, não sei o quê. Os americanos já dão 15, 20 medalhas de ouro, assim, e não tem isso aqui, né? A gente não tem essa cultura, assim, de pegar na escola, de separar as pessoas que são destaque, de incentivar, de treinar, de dar incentivo para elas. Talvez tu tivesse lá com teus 20 anos, tu fosse fazer educação física patrocinada aí por alguma empresa, alguma coisa assim que incentivasse o esporte, tu seria uma atleta de alto nível, universitária, com pós-graduação, com não sei o que é mais ou menos o que acontece lá, né? E tem todo esse lado também, mas tem um lado assim, que às vezes eu pequei muito nisso. E quando eu senti na pele, tanto como empresária na Preta Pastas, tanto como atleta, a gente percebe como a gente é falho também. Porque eu penso assim, quem tu tá seguindo nas redes sociais? Quem tu tá acompanhando? Quem tu tá torcendo? Né? Aí a gente vê as pessoas lá, mas ficou prata. Mas o Brasil só tem 2 medalhas. Mas isso não tem apoio do governo, os empresários não olham. Mas e a gente, como torcedor, como brasileiro? De que forma que a gente contribui? Exato. Entendeu? Isso é verdade. E às vezes tu é do lugar, as pessoas falam de todo mundo e não falam de ti. As pessoas estão ali do lado e, entende? E eu, quando falo as pessoas, eu me incluo nisso. E é que nem eu te falei, eu senti na pele... E aí, eu senti na pele as pessoas, todo mundo na minha volta, postando... a gente tem isso, né? Vai no restaurante, tira foto do prato, tira foto disso, daquilo. Eu fazia isso. E aí, eu estava ali, e aí eu pensava, minha amiga comprou o produto, é minha família, né? Como eu ia gostar que ela tirasse uma foto e postasse e me ajudasse a divulgar a minha marca, entende? E a gente faz isso inconsciente. Sem perceber. Porque a gente está tão atucanado com as coisas que acontecem que a gente não está mais conseguindo olhar para o outro. E, às vezes, a dor do outro está sendo muito maior. Né, de atenção, de valorização. E eu senti muito isso, porque quando eu mais precisei, nem sempre foram as pessoas que estavam mais perto de mim que me ajudaram. Foram pessoas estranhas. Os meus patrocinadores hoje são pessoas, algumas próximas, né, que foi um grupo de empresários de 2 irmãos, que não são grandes empresários, que têm grandes marcas e nomes, são empresários pequenos do local, que fizeram uma vaquinha, se juntaram entre 3, que é o meu professor, Júlio Pauletti, com o CT dele, que é o Rodrigo Keffer, que tem uma reciclagem de lixo industrial, e que é a Rosane Frank, que é uma química que dá uma assessoria de treinamento na parte química. Eles 3, vendo o meu desespero, que eu não tinha mais, eles se juntaram,
com o que eles podiam me dar e me apoiaram. E aí tem o Sérgio, que é aqui de Porto Alegre, da empresa Galva, que eu nem conheço ainda, semana que vem eu vou conhecer, que estava no escritório de contabilidade, e o contador é aluno do Júlio, meu professor. Estava com o meu portfólio ali, começou a contar da minha história e falar. Ele disse, deixa eu ver isso aí, simpatizou com a minha história. Disse, não, vocês fazem minha contabilidade, tem como fazer? Tem, então eu vou ajudar ela. Hoje, depois da fila, é meu maior patrocinador. Não me conhece, não tem rede social, nunca me pediu nada em troca. O que eu quero dizer com isso? Existem boas pessoas. Existe o olhar que nem o nosso, que quer fazer a mudança, que entende que tem que contribuir, que tem que parar, que tem que assumir a responsabilidade. De dizer que eu também errei, que eu já fui muito crítica, que eu não consegui olhar para quem estava do meu lado muitas vezes, né? Então, essas coisas, o esporte me trouxe um pouco de volta, essa parte mais humana. Então, o esporte, para mim, foi muito importante nesse sentido de vitórias. É bom ganhar. É bom ser vitoriosa. Eu gosto que as pessoas me chamam de campeã, que tu tá estampada no jornal. Mas, principalmente como ser humano, eu mudei muito. E hoje eu sou muito mais feliz, muito mais tranquila. As coisas fluem pra gente porque a gente tá bem. Se a gente não tá bem, as coisas não vão fluir de uma forma. E quando eu falo fluir, não é só dinheiro, né? Não é só o material. Porque senão o rico não teria depressão, o rico não teria problema de saúde, né? Porque se o dinheiro fosse resolver tudo, o dinheiro é bom? É. E eu senti muita falta dele nesses 5 anos, sofri muito. E a vida é muito engraçada, né? Eu agora vai fazer 1 ano que eu comecei nos universos das maratonas. No Brasil, infelizmente, hoje ainda financeiramente as provas que te dá retorno. Digamos, meia, maratona, essas provas mais assim, que a gente faz de rua, principalmente, não tem retorno financeiro. É muito poucas provas que têm esse retorno. Eu corri 14 meia maratona em nível nacional, assim, e eu ganhei dinheiro em 2. E aí, entrei para o universo das maratonas justamente porque eu queria ganhar dinheiro, porque meu dinheiro tinha acabado, eu tinha que dar um jeito, né? Mesmo esses 3 empresários, mais o Sérgio, mas tem todos esses... A minha reserva tinha acabado. E aí, eu fiz a Maratona da Fila em agosto de 2022, me consagrei campeã. Foi ela que me deu a oportunidade de a marca me enxergar como atleta, né? Eles já tinham me olhado, claro, mas, digamos assim, foi a minha consagração, né? Fiquei campeã na prova. E ali que a gente fechou o patrocínio. Então, agora eu tenho patrocínio deles 2 anos. Mas também, quando eu falo em fila, não é... A gente sabe que é difícil também ter um salário. Tem atleta olímpico que tem que fazer bico e alguma coisa. Então, é um dinheiro que traz um conforto para mim, mas a gente está aberto a novos patrocinadores, porque eu não consigo ainda viver só disso. Então, eu preciso ainda manter a Preta Passos. E preciso manter, porque eu estou com 45 anos, a minha carreira é curta e eu tenho que fazer alguma coisa depois, né? Não vou ter uma aposentadoria da corrida, então eu tenho que pensar nisso, eu tenho que pensar no meu futuro. Porque é o momento, vai ser 1 ano, 2, 3, não sei. É a tal da programação. Por que isso? Porque eu passei muito perrengue nos últimos 3 anos e eu não quero mais passar esses perrengues. Então, eu aprendi na dor que tem que se organizar. Então, eu sei que é o meu momento também de glória, mas de me organizar financeiramente. E aí, lá na prova da fila, todo mundo disse, não, tu tem que fazer Curitiba. Curitiba é uma prova bem dura, assim, maratona. É uma das mais pesadas. Só que é a prova que mais paga. Mas como as pessoas sabem que eu treino no meu Reuter, que é só morro e lombo, e 2 irmãos, que é trajetos mais difíceis, tu vai se dar bem lá. Pois é. Alguém lá na prova me falou, tu vai se dar bem. Eu pensei, mas a prova que mais paga, Júlio, né? Vai ter muita gente boa. Ele disse, vamos ir. Já ali a gente já se organizou e foi pesquisar passagem e vamos ir. E aí, realmente, a prova pagou 45 mil reais. 40 no caso, e 5 porque eu fui a melhor brasileira. E aí eu pensei, cara, é muita grana, né? Pra quem nunca tinha ganhado nada. Exato. E foi muita... Todas as provas, elas têm um sentido diferente, assim, para mim. É como você falou, é o reconhecimento do processo que eu passei. Curitiba foi o sentimento de correr em casa, o aconchego daquele cordão umbilical com o meu estado, né? A minha terra, meu chão, sabe? Foi diferente. É diferente quando tu tá em casa. É quando tu volta para casa, sempre tem né? É que nem aquele, como a gente diz, é aquela comida da mãe. Sempre vai ter aquele sabor que a gente vai lembrar de alguma forma. Exato. E aí, corri lá, ganhei a prova. Quando eu passei a linha de chegada, o Júlio estava atrás dos fotógrafos, que eu fui lá dar um abraço nele, que ele sempre me espera ali. Eu disse para ele, hoje eu ganhei de volta o dinheiro que eu investi nesses 5 anos. Quando eu parei na empresa lá que eu trabalhava no Novo Hamburgo, na metade de 2019, para abrir a Preta Passas, tinha sobrado para mim economia 45 mil reais. Eu botei na poupança e aí foi indo, né? Tem que pagar a prova, tem que isso, tem que aquilo. Esse mês a Preta Passas não vendeu. Tem que pegar o dinheiro ali. Foi.
Literalmente foi, porque foi no início do ano, eu tinha que pagar IPVA e IPTU. Eu pedi dinheiro, eu não pedi, mas um amigo meu viu o meu desespero. E aí ele disse assim, pega aqui esse dinheiro e paga e me devolve quando tu puder. Eu não queria pegar, porque eu esperei, eu não sei. Ele disse, como é que tu vai andar com o carro sem IPVA pago, né? Por isso, pega esse dinheiro, paga e me paga quando tu puder. Eu peguei o dinheiro dele, né, para pagar o tal dos impostos. E aí foi meu dinheiro, eu não tinha mais dinheiro, eu não tinha mais reserva de nada. Não tinha mais. E aí, como eu ganhei a prova da fila, eu consegui pagar minhas contas atrasadas, porque eu ganhei 9 mil na prova da fila, pagar minhas contas e daí, tipo, eu vou guardar esse dinheiro para organizar minhas próximas provas, que era Curitiba, queria fazer São Paulo, agora em 2023, que eu fui em abril, vou guardar para isso, né? Aí vou guardar para as provas para eu poder fazer. E aí eu abracei o Júlio e falei, Júlio, hoje a corrida me deu de volta tudo que eu investi nela, que foi os 45 mil reais. Foi assim, e foi... É muito estranho, né? Mas foi exatamente o dinheiro que eu tinha guardado, o dinheiro que eu ganhei de volta. Era pra ti. Que, na verdade, não é 45 mil, né? Porque daí 27% fica pro imposto de renda, né? Aí, tipo assim, aquela coisa, né? Aquela sacanagem que a gente tem que aceitar. Já deu pra equilibrar um pouco, né? Mas, assim, claro, foi um equilíbrio. Então, foi muito bacana, assim. Mas são as coisas que hoje as pessoas dizem, ela ganhou 45 mil. Não, ela não ganhou 45 mil, tem o desconto. E eu recebi de volta tudo que eu dediquei à corrida. Literalmente o suor que escorreu do teu corpo voltou para mim. E aí é aquilo que foi muito gratificante ganhar a prova, foi. Mas foi aquela sensação tipo de empoderamento financeiro de novo. Eu tenho de volta aquela segurança. Importante também, né? Porque para mim foi muito difícil. Dentro da corrida foi mais difícil para mim. Ter que abrir mão da carteira assinada, do salário certinho, porque eu sou sozinha, meus pais moram lá, eu tinha casa para manter, carro e coisa e tal. E aí, 27 anos eu trabalhei com carteira assinada, e daí, tipo, do nada. E aí, tu acha que o negócio... O Sidão tá aqui, meu amigo que é mentoria, ele me ajudou nessa parte burocrática da Preta Passas, e aí ele sabe, né? Porque a gente planeja e faz, mas tudo vai por caminhos diferentes às vezes, né? E aí, tipo, vai indo o dinheiro e vai indo, e aí vem o desespero. Muitas vezes eu sentei, tem uma escada assim, eu sentei na escada e pensava, o que eu fui fazer da minha vida, né? Quando estava tudo organizado, por que eu fui bagunçar isso tudo? Por quê? Me explica. Mas o ser humano é muito corajosa. Ô, maluca! É uma mistura, né? É uma mistura. E outra coisa, se tu não fosse corajosa e não tivesse esse sensor aí de vou arriscar, tu não estaria aqui hoje também, né? Não teria encontrado esse propósito, não estaria motivando centenas e milhares de pessoas que tu tá motivando. E não teria ganho as provas que eu ganhei. Eu nunca fui a favorita nelas. É que eu digo, o atleta, ele não quer ficar na zona de conforto, né? Ele quer sempre sair da zona de conforto. Tava tudo organizado. Daí a Marlene foi lá e bagunçou tudo, né? O que eu vou... arrumar incomodação, né? O que eu vou arrumar incomodação pra minha vida? Vou começar a ser atleta. E eu sempre fui uma pessoa muito correta, assim, com as minhas questões de pagar a conta tudo certinho. E aí, no último ano, bateu um desespero, porque eu pensava, Deus, mas meu Deus... E não era aquela coisa de não trabalhar, tu entende? Trabalhei que nem uma doida, muito, mas é aquela coisa, quem sabe, é um processo que tu tem que passar pra mexer em alguma outra coisa. E foi exatamente isso. Que mexeu outras coisas, tá? E aí fui atrás de patrocínio disso e daquilo e nada funcionava. E aí um dia eu pensei assim, quer saber? A Preta Passa sempre me manteve, que é a minha empresa de congelados. Não quero mais ninguém. Eu estava revoltada, tanto que eu corria no passado a meia maratona revoltada. Eu não gosto muito disso, porque a corrida para mim sempre foi meu equilíbrio, mas aquele ano eu corri que eu nem vi. Porque o meu objetivo era fazer uma meia maratona abaixo de 1h20, que me dava esse passaporte para os tempos de elite, né? Que aí tu pode largar lá na frente com todo aquele conforto para poder fazer uma boa marca, porque se tu larga lá atrás, aí sempre eu tava ali na trave, né? Batia na trave, mas eu não podia ir. E aí eu pensei, eu vou ter que fazer 1h20. Eu fui lá e fiz 1h18 com 28. Nem sei como eu fiz. Sabe quando tu corre a prova? Tava um frio pra caramba, né? No segundo quilômetro, tirei luva, tirei manguito e foquei, porque daí eu fiquei em segundo lugar, foquei na primeira e fui. Mas assim, não, vai ter que funcionar isso aí hoje. E foi o passaporte, porque o que acontece? Me libertei do que realmente não estava mais dando significado para mim naquele momento. E eu acho que, principalmente, eu assumi a Preta Passas. Na verdade, era ela que me mantinha todo esse tempo. Foi quando eu enxerguei ela. Mas eu tive que estar lá no fundo do poço, sem um centavo, sem dinheiro para pagar imposto de nada. E aí foi a hora que eu pensei, não, chega, né? Vamos assumir isso aí de uma vez. É aquilo, saber que tu tem que assumir aquilo para ti de verdade, sabe? Com toda a convicção e com toda a garra que tu tem. E foi o que eu fiz. E ali que surgiu, foi o meu vice-campeonato. Às vezes as pessoas falam, né? Eu perdi, mas às vezes a derrota ou a segunda colocação que te leva. Foi ali
que abriu os meus caminhos, que surgiu os patrocinadores, que surgiu a oportunidade da fila, que virou, digamos, todo esse processo. Então, eu acho que é muito importante isso, assim, a gente também entender que as frustrações, às vezes, elas estão ali para tu parar. Eu tinha que parar, porque eu estava fazendo e tentando de tudo que jeito, e tudo que forma, e correndo atrás. E é parar para observar o que está acontecendo, né? Legal tu falar e erguer tua voz para isso, porque, com certeza, hoje, tudo que está sendo exposta na mídia e as reportagens estão saindo de ti, as pessoas só veem o louro. Sim. E tu acabou de dizer algumas das poucas dificuldades, deve ter outras ainda mais difíceis que essas, inclusive, que na vida, né, o teu trajeto não foi só louro, foi muita dificuldade, muito perrengue, aperto, né, para te chegar aqui hoje, na situação que tu tá hoje, né, campeã. Mas nem só de alegria e sucesso e vitória vive. O campeão vive com angústia, o campeão vive com aperto, o campeão vive com indecisão, às vezes, de será que eu vou por aqui, será que eu vou por lá? Então, parabéns, Marley. Parabéns por toda essa tua perseverança. Obrigada. Que bom, obrigado por ter perseverado. Obrigado por ter inspirado a gente, continuado e ser inspiração por tanta aquela gente. coisa. Eu podia ter parado, né? Podia ter voltado a trabalhar em uma empresa e coisa e tal. Mas sabe quando tem aquele... Tinha aquela vozinha lá e dizia, vai, é só mais um dia. E aí, o que eu comecei a entender? Toda a minha frustração, toda a minha dor, eu botava nos treinos. Quando a Marley começou a aparecer lá em 2019, que eu ganhei provas importantes em São Paulo e fiquei em umas colocações super boas, assim, veio a pandemia. 16 meses sem competir. Se foi difícil para todos os atletas, imagina para mim, né? Com um negócio apenas começando, meio ano eu tinha, mais perdida do que agulha em palheiro, né? No meu desespero, vendo a minha grana aí, eu pensava, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí, eu não parei um dia de treinar. Eu pensava, eu vou voltar. Porque aí as pessoas dizem assim, se para atleta é difícil, imagina um amador que nem eu, já com 40 e poucos anos, né? Como é que vai voltar? E eu treinei todos os dias. Marley, só um parênteses, tá? E tu treinou todos os dias. Como que eram os teus treinos? Fala um pouquinho pra nós. Tem a galera da corrida te ouvindo. Claro, tu não precisa revelar tua dor, porque vai ter concorrente ouvindo também. Mas assim, como que são os teus treinos? Tu falou, treinei todo dia. Na pandemia ali, tu falou que virou uma chavezinha. Sim. Que tu voltou da pandemia muito mais forte. Sim, foi a minha melhor escolha. Vamos falar um pouquinho da parte técnica, assim. Só uma pincelada, assim. Tu treinava de manhã e de tarde, treinava um dia sim, dia não. Como é que tu coordenava esses Na pandemia, treinos? a gente reduziu bastante o treinamento, né? Eu fiz um treinamento para me manter, porque não teria necessidade de eu ficar judiando o meu corpo se tu não tem uma prova, botando meu corpo sempre no limite. Eu mantive meu corpo sempre em ativo, né? Trabalho Então, de base, assim, bem de base. Bem de base mesmo, para se manter ali. E aí, agradeço a equipe que me apoia hoje, né? São todos esses profissionais. Sempre também, dentro da pandemia, eles se reinventaram para poder me atender, seja online, de qualquer forma. Então, foi feito. E é aquela coisa, sabe? Não importa a situação que tu tá, tu tem que fazer. Né? Foi o que a gente fez. Do jeito que dava na organização, mas sempre fazendo. E claro que isso me fortaleceu muito. Então, quando os atletas voltaram para recomeçar, eu já cheguei a 1 milhão, né? Então, 2022 foi meu ano. Foi o ano que eu explodi, que tudo aconteceu. E que é o que eu estou colhendo hoje, né? Tanto que entrei para as maratonas. A maratona... Eu sempre tive muito medo de fazer a maratona, não por causa da maratona, mas justamente por isso. Como é que eu vou organizar a minha jornada de trabalho, que não é pouca, mais os treinamentos para maratona. Se para meia estava difícil, tu imagina para maratona, que daí dobra, né? Sim. Então, mas tem muito treinamento, muita disciplina. Não só treinamento o físico, mas também alimentar, sono, aquela coisa de abrir mão de muita coisa, vida social, tu tem que mudar. Tu tem que estar consciente que tu tem que mudar. Vai ter que mudar, vai ter que abrir mão de alguma coisa, tu não vai conseguir ter tudo. Eu tenho vontade de ter muita coisa e fazer muita coisa, mas eu não consigo. Marley, para uma pessoa leiga, assim, que está começando a corrida, mais ou menos, o que é um treino teu, assim, tipo, eu vou te dizer o que é uma semana, assim, basicamente, tá? Então, assim, eu acordo todo dia 4h10 da manhã. Tá. Todos os dias eu acordo, menos sábado e domingo, que daí a gente tem essa flexibilidade mais. Mas aí as pessoas dizem, mas por que tão cedo? Porque foi a forma que eu encontrei de me organizar para poder dar conta de tudo. Então, 4h10 eu acordo, me organizo ali, porque eu não treino, a maioria das vezes, no morro. Eu treino em Dois Irmãos, que é uma cidade que dá 5 quilômetros. Pego o meu carro e desço a Dois Irmãos, que tem um percurso mais plano ali e mais seguro, porque daí o pessoal ali tem bombeiros, tem posto de saúde. Então, como é muito cedo, eu treino ali. Começo o meu treino em torno de 15 para 5 da manhã. Agora, que a maratona vai em torno de 1h40, 1h50 de treino. Para poder, máximo perto das 7 estar em casa, tomar o meu banho, tomar café. Para 7h30, estar na cozinha. Daí, todas as manhãs, eu me dedico muito à cozinha. Das 8h30 até meio-dia, eu fico na cozinha,
subo meu almoço, eu mesma que faço. Eu me preparo todos os meus alimentos, até porque eu trabalho com alimento, então fica fácil para mim também, né? E aí eu preparo meu almoço para 1 hora descer para a cozinha de novo. E aí, o que acontece? De tarde eu não cozinho, assim. Eu faço a organização, respondo o cliente, separo o pedido, porque daí eu tenho os pontos de venda. Claro. Algumas entregas eu faço, como eu vou todos os dias, eu tenho treino de tarde, algum treino complementar à corrida. Eu vou treinar, já entrego, levo na academia, levo para o fulano e assim vai. Eu sempre estou com as caixas cheias de isopor dentro do carro e cheio de pedido, e as pessoas me chamando. E aí eu me organizo sempre da 13 horas até as 15 horas, mais ou menos nesse sentido, porque todas as tardes eu tenho um treino complementar. Na segunda eu faço corrida, que eu faço 2 turnos de manhã e de tarde, então eu faço corrida final da tarde na segunda. Na terça eu tenho o trabalho da academia, que eu faço com o Basil, que é meu personal, que a gente faz trabalho de força. Aí na quarta sempre eu intercalo uma semana ou outra. Uma semana eu faço quiropraxia, ou na outra semana eu faço a fisioterapia, faço massagem, tem podóloga, tem nutricionista. Sempre na quarta eu vou intercalando esses treinos. Quinta eu faço treino de força. Na sexta-feira, toda sexta eu tenho fisioterapia de tarde, né? E daí de manhã eu sempre corro. E no sábado, então, eu só tenho um treino, que é o longão. E aí eu faço minhas vendas. Agora eu organizei um pouco diferente, porque eu não estou tendo mais esse tempo de vender direto ao cliente, né? Então, que forma que eu achei dentro do negócio? Eu venho muito para Porto Alegre, treinar na Orla. Então, as assessorias, todo mundo me conhece a Marley. Aí me ajudam também, acabam fazendo os pedidos e comprando os meus produtos. Legal. Aí eu encho o carro de produto, trago ali na Orla, já vendo as minhas coisas ali, já faço meu longão. Depois do longão, vou lá e faço as minhas entregas. Legal. E no domingo eu tinha off, mas por causa do volume eu não consegui me adaptar a fazer 2 turnos de corrida. Daí domingo eu faço uma rodagem. Então eu treino 7 dias por semana. Minha média é 135 quilômetros por semana. No mês dá 520, 530 quilômetros. Dá para ir de corrida. Tramandaí já. Então, e de tarde, assim, muito importante também falar. Eu tento, assim, me organizar para estar em casa sempre umas 5h30, 17h30, mais ou menos. Porque daí eu faço a parte burocrática da minha empresa e respondo a algum outro cliente, preparo a minha janta, porque, 9 horas eu me organizo para ir para a cama, né? Porque como eu acordo muito cedo, a gente sabe do descanso. Eu era uma pessoa que dormia muito tarde, tive que treinar muito isso. Então, tudo é treinamento. Tudo tu tem que ter disciplina. Vocês viram a minha organização que eu tive que fazer? Nossa. E é assim. Porque se eu furar uma coisa, eu não consigo dar conta da outra. E aí vem abrir mão das coisas. Marley, vamos jantar? Não posso. Só no sábado de noite ou no domingo de meio-dia. Porque domingo de noite... Tem que ser às 7, tem que ser às 7. Domingo de noite eu não posso treinar, jantar fora, fazer alguma coisa, porque o meu treino de segunda é ferrado na segunda-feira de manhã. Então, durante a semana até eu abro uma sessão assim, quando é mais cedo, e quando eu sei que no outro dia meu treino é mais leve, porque daí tem os treinos mais leves. Sim. Geralmente 3 vezes da semana os treinos são bem puxados, assim, que daí eu sei que no dia anterior, né, os outros são mais rodados, a gente consegue até equilibrar um cafezinho no final da tarde com os amigos. E aí é aquela coisa, família, vai vir almoçar hoje? Vou. Tá, mas vai chegar 12h30 porque vai ter longão, já sei, vou fazer o almoço mais tarde. Então, são essas coisas que as pessoas que gostam de verdade, elas vão acabar entrando nessa onda de como elas podem, fazendo o almoço mais tarde, né? Sabem que durante a semana já nem me convidam mais porque eu não vou, então... Mas nunca deixam de torcer por mim e ser meus amigos, sabe? Porque a pessoa que muito te cobra ou te critica, será que ela gosta de verdade de ti? Verdade. É verdade. Porque é o respeito, que a gente tanto fala. É respeitar o outro. Então, a minha família, os meus amigos, eles abraçaram muito isso. Eles entenderam que é meu momento. E o meu momento é curto, então eu tenho que aproveitar ele da melhor maneira possível. Então, eu tenho muito apoio das pessoas que gostam de mim de verdade, que estão próximas de mim. Então, essas coisas acabam, né, sendo. Mas é assim, gente. Quem quer ter sucesso? Eu quero emagrecer. Né? Primeira coisa que eu acredito, né, é botar uma meta palpável para tu não te frustrar. Você me perguntou no caminho, tu pensou em ganhar a prova de Porto Alegre, a Maratona de Porto Alegre? Eu sempre penso em ganhar, tanto que nos meus treinos eu imagino isso. Como eu tô chegando, as pessoas gritando, até mais, assim, luzes, fogos, né? Já cria uma novela lá, na cabeça. Eu penso muito nos treinos, assim, quando tu tá cansada, eu penso nessas imagens que vai aliviando o treino. O que eu queria muito para Porto Alegre era quebrar o recorde de gaúcho. Porque eu tinha consciência que o meu melhor tempo era 2h46. O recorde de gaúcho era 2h44,06. A gente que corre, está no universo da corrida, a gente sabe que 2 minutos é muito tempo para uma maratona. É muito tempo. Mesmo que eu estou em alto rendimento, né? Estou treinando direitinho, a gente sabe da evolução. Mas para um corredor, 1, 2 segundos é muito tempo, às vezes, né? Então, eu tinha plena consciência. E o Wagner, que está aqui, é meu testemunha, que eu falei para ele, eu quero fazer a maratona em 2h46
43,58, que eu tô feliz da vida. Tinha um tempo já. Que era 4, 5 segundos abaixo do recorde gaúcho. Então, essa era a meta que eu tinha. E eu me preparei meio ano, quando eu decidi ir lá fazer maratona. A maratona de Porto Alegre era a minha prova-alvo já. E daí eu fiz só provas cascudas, né? Fiz a fila, que era um percurso de 4 quilômetros, então tu não consegue fazer tempo. Fiz Curitiba, que era uma prova pesada, então não é uma prova que tu vai para fazer tempo. Aí fiz São Paulo, também tem muito viaduto, muito túnel, tu não consegue fazer tempo e o clima também é diferente. Então, Porto Alegre era a minha prova. Então, me preparei meio ano, assim, focada nessa prova. E eu sabia que era o meu momento. Então, quebrar o recorde gaúcho já era um grande momento. Fazer 2h40... era algo que não estava nos meus planos. Bater o recorde depois de 30 anos era meu momento. Depois de 15 anos, uma gaúcha subir no pódio em primeiro lugar foi grandioso demais. Fazer 2h40 como uma atleta me traz mais responsabilidade ainda. Tu não quebrou o recorde, tu espancou o recorde, Marley. E aí, eu também tenho muito respeito pelas minhas adversárias. A gente sabia, né? Tinha a keniana, a Vivian, que eu conheço, que eu competi com ela na Volta da Pampulha. Ela ficou em primeiro lugar, eu fiquei em quarto. Volta da Pampulha também foi algo histórico para mim. Foi a primeira vez na história da Volta da Pampulha que uma gaúcha subiu no pódio. Então, eu tive esse privilégio de deixar essa marca registrada para daqui a 20 anos alguém... quem subiu? Foi a Marley. E aí, tinha ela, tinha dos Estados Unidos, tinha a menina de Minas também, que corre muito. Tinha agora a Argentina, a tal da... como é que é o nome dela? A Marcela. Ela foi uma atleta olímpica, fez maratona em 2h30. Então, a gente tem que respeitar as pessoas. Eu respeito. Então, eu sabia que, baixar 2 minutos para mim era muito grandioso, né? Mas, assim, o que eu fiz nesse tempo, eu não me preocupei com elas. Eu me preocupei no que eu queria fazer. E treinei incansavelmente para chegar ali. E foquei naquilo ali junto com as pessoas que focaram naquilo ali comigo. E não dei ouvidos que estavam à minha volta. A gente tem que tomar muito cuidado. A gente se boicota porque a gente dá muito ouvidos que está na volta. E nem sempre o que está na volta é positivo, é incentivador, é motivador. Ele, na verdade, ele acaba te derrubando, né? Acaba te prejudicando. E não só no esporte, mas quando tu quer alcançar grandes feitos, tu tem que se focar muito no que você quer. E tem que acreditar muito. Eu uso muito essa palavra porque desde o começo eu sempre acreditei muito. Eu não sabia exatamente o quê, mas eu acreditava que o esporte ia me trazer boas coisas. Acreditava nisso, sem saber o que é. O esporte, eu sempre falo assim, se fala muito em resiliência, né? Resiliência. Eu não entendia muito o que era essa palavra, porque cada pessoa tem um significado para ela. Mas, para mim, a resiliência, ela foi muito forte isso e eu entendi muito o que ele é. Que é se doar todos os dias sem esperar nada em troca. É 5 anos quase, correndo, investindo o que eu tinha, o que eu não tinha, sem esperar nada em troca. Só fazendo todos os dias, fazendo a minha parte. Porque eu pensava, um dia vai trazer de volta. Um dia a corrida vai me trazer de volta, de alguma forma, toda a energia, todo o amor e toda a dedicação que eu doei a ela. E hoje ela está me trazendo de volta. Financeiramente, nessa parte de reconhecimento, de carinho, de respeito. Porque não traz só para mim. É história para o Rio Grande do Sul. É história para as mulheres. É inspiração para elas, né? É motivação para as crianças também que vêm. De saber que, sim, tem uma campeã aqui do lado. A campeã é gaúcha. A campeã de Morreuter. A palavra campeã, até uns 4 anos atrás, ela me incomodava um pouco, assim, pensava, sabe? Né? Porque a gente tem isso, a gente tem muito... A gente carrega muitas coisas, assim, da infância, né? Muitos conceitos, umas coisas que... inconsciente e conscientemente a gente carrega isso, sabe? Então, a vida foi me ensinando a me desapegar um pouco disso. E entender que a gente tem que ser pela gente, fazer pela gente. Ninguém vai acordar às 4h10 da manhã por mim. Ninguém vai correr nas madrugadas solitárias de 2 irmãos, sozinha na rua. Frio, calor, chuva. Tu corre na chuva? Corro na chuva, né? Porque chove, faz frio. E aí eu sigo muito uma coisa do Bernardinho. Enquanto você não está fazendo, tem alguém que está fazendo. E as pessoas dizem, como é que tu te motiva? Nos piores momentos. E da forma mais simples. É simplesmente ir lá fazer. Nem todos os dias eu tenho vontade de treinar. Nem todos os dias eu tenho vontade de comer certinho, dormir certinho. Mas é nesses dias que eu vou lá e faço. Do jeito que dá. Nem sempre é perfeito. Mas eu vou lá e faço, porque daí tu trabalha contra a tua mente. Tu vai lá e diz, não, eu sou mais forte. Não estou com vontade de treinar, me jogo no sofá, não treino. O que tu vai fazer no outro dia? Não vai treinar. Vai se frustrar. Aí vai se frustrar, vai comer.
Vai comer ou vai fazer outra, vai beber ou vai fumar, sei lá, cada um tem uma válvula de escape. A gente tem também, o ciclo do conforto. Eu tenho pote de sorvete. Se eu tenho pote de sorvete em casa, eu me frustro, eu vou lá e como pote de sorvete, né? Então, é justamente isso. Quando eu não tenho vontade de ir, daí que eu vou. Mesmo que seja, por exemplo, hoje. Não vai dar, eu tinha que fazer 1 hora de bike. Não deu, eu fui lá e fiz 40 minutos. Foi o que deu. Porque aí tu trabalha a tua mente, tu trabalha a tua disciplina. Disciplina é isso. Tem que fazer. Não existe um segredo para disciplina. Existe o teu segredo. E a tua maneira que tu encontra. E é justamente trabalhar nesse momento mais difícil. Porque daí, quando tu vai lá e corre, que nem eu fui lá, eu me senti vitoriosa hoje. Né? Fui lá e corri 40. Eu não me frustrei, entende? Daí tu não traz a frustração. Porque quando tu traz a frustração, tu traz tudo que tu não quer levar junto, tu vai acabar trazendo. Então, eu acredito muito nisso. Para mim, isso funciona muito bem. Teve uma pessoa na palestra que disse assim, segunda eu não consegui treinar, terça eu consegui treinar, hoje eu tô aqui, amanhã eu vou viajar, amanhã de manhã, sei que tô no hotel, eu não vou ir. Eu disse assim pra ele, tu viu o que tu fez? Tu já tá afirmando que tu não vai amanhã. E tu te boicotou na segunda, depois, mas daí segunda eu não fui, não vou terça. Terça, não fui segunda e terça, agora também não vou quarta, quinta e sexta. Eu disse, amanhã tu vai pra Minas, e tu vai lá e essa vez tu faz por mim. E hoje ele me mandou mensagem. Eu caminhei meia hora em volta do hotel, fiz a quadra. Fiquei tonto, enjoado, mas eu caminhei porque eu tinha feito esse compromisso contigo. Eu disse, então, a partir de hoje, tu faz esse compromisso não com a Marley, faz contigo na frente do espelho. E não precisa caminhar. Às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho tempo. Faz 5 minutos. Faz. 5 minutos. A pessoa... E eu sou muito engraçada, assim. E quando eu chego, as pessoas já começam a dar desculpa. É verdade, aquela coisa assim, tipo, eu chego e as pessoas já começam, mas é que eu tenho filho, tenho isso, tenho aquilo, mas, né? E aí eu escuto muito, até na palestra que as pessoas iriam escutar assim, mas eu vou me organizar e quando eu tiver tempo, eu vou me dedicar. Você toma cuidado. Eu vou me organizar quando eu tiver tempo. Toma cuidado, você é médico, né? Toma cuidado que o dia que tu tiver tempo, quem sabe tu não vai ter esse tempo. E eu disse assim, as pessoas... outra coisa, aí elas começam a dar desculpa. Eu sempre assim, gente, não precisam dar desculpa pra mim. Se olham no espelho e assumam. O que vocês querem pra você. Não precisa ficar dando desculpa pros outros. Né? Você já viu como as pessoas têm essa mania de se desculpar? Ou às vezes a pessoa chega na tua casa, mas é que não tá ajeitado aqui, não tá ali. Não interessa. Tá do jeito que tu consegue deixar. E se tu tá sendo falha e tu sabe que tu pode deixar melhor, fica pra ti. Não fica dando desculpa. A desculpa não leva a lugar nenhum. Ela te frustra e te puxa pra trás. Então, assim, se eu contar pra vocês que eu me doei muito nesse meio ano. Mas foi o meu meio ano que menos rendeu o meu treinamento. Menos as coisas, sabe? Aqueles treinos que não vai. Teve no início do ano ali que eu voltei, fiquei 2 semanas de férias, eu fiz 5 treinos longos, assim, que é os treinos mais longos, né? No 6º encaixou um treino. Eu falei pro Júlio, pelo amor de Deus, graças a Deus, porque eu não aguentava mais me frustrar todo sábado, tipo assim, me frustrar e pensar, mas meu Deus, o que tá acontecendo? Será que eu não vou voltar a correr daquele jeito? Será que não vai voltar a forma? E aí, o que eu entendi? Nunca tinha feito uma preparação no verão. O verão, para mim, é um desgaste muito maior, porque além de eu ser tiazinha, né? 45 anos, a recuperação demora um pouco. Demora, não é? Vocês sabem que demora, né? A gente tem essa coisa. E eu tenho que aceitar isso e tenho que entender que eu vou ter que fazer algumas coisas diferentes do que as atletas de 20 anos fazem para me recuperar da melhor forma possível. Calor. Nunca tinha treinado para maratona no calor. Daí tem todo o trabalho na cozinha, que também é braçal e é muita coisa, né? Então, agora eu entendo por quê. Não é que não estava rendendo. Eu estava no meu limite. Só que não estava me mostrando aquilo. A gente tem que entender um pouco isso, né? Mas nunca deixei de ir. Se tem uma coisa que as pessoas... Que eu aceitei bem essa palavra campeã, e eu sempre, qualquer prova que eu vou me sentir campeã, porque até hoje eu sempre fui e fiz tudo que estava dentro do meu possível, dentro do meu limite. Nem sempre precisa... Não é perfeito, nunca vai ser perfeito. Todo corredor ou qualquer pessoa não vai ser perfeito. A gente nunca consegue fazer 100% perfeito, mas tem que ir lá e fazer. Quando tu aprender a entender isso, vai ter sucesso. Hoje, amanhã, depois, daqui 5 anos, mas vai ter o sucesso. Marley, tu é uma voz agora, Marley. Né? Tu ganhou esse status aí, tu te preparou todo esse tempo aí para tu ser uma voz agora e difundir tudo isso daí para as pessoas, né? Para elas olharem para ti e dizer assim, não precisa ser um maratonista, na verdade. Não. Pode ser qualquer coisa, né? Eu quero mudar de emprego, eu quero passar num concurso, eu quero, sei lá... viajar para o exterior, não interessa o objetivo da pessoa, né? Interessa que ela, te ouvindo, talvez ela comece a pensar diferente, né? Que a gente trabalha muito nessa ideia, assim, da pessoa começar a pensar diferente. Sim. Eu quero emagrecer, tá, mas e aí?
Tu vai esperar quanto tempo tu vai estar pronto para começar a emagrecer? Não é isso que a gente quer que as pessoas comecem a agir, né? Que eu falei no último, assim, a gente tem muita intenção hoje e pouca ação, né? As pessoas querem muita coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero melhorar de vida, eu quero, né, comprar isso, comprar aquilo, mas as pessoas não começam nada, elas estão sempre esperando alguma coisa acontecer na vida, uma mágica, que tudo vai ficar perfeito e tu mostra um exemplo completamente o contrário, né? Tu desorganizou toda a tua vida, tu tava tudo perfeitinho ali, tudo maravilhoso, e daqui a pouco tu tá aí, eu vou começar a correr, é isso mesmo, eu tenho esse objetivo na minha vida, eu tenho capacidade, eu vou treinar, e frustrado, treinava de qualquer maneira, porque é isso daí que eu quero, e agora tu tá aqui como campeã sendo uma voz, né? Esse título que tu tem agora, ele vai servir para ti ser a voz de tudo isso, das mulheres que querem entrar nas maratonas, que querem seguir o teu caminho, das pessoas lá do interior que querem entrar na faculdade, querem mudar a rotina delas, que querem para os pais incentivar suas filhas também. Então, tu tem tudo isso daí ao teu redor agora, é a tua voz, que tu vai levar para as pessoas entenderem isso que tu fez, né? O título de campeã, ele te leva a isso, né? Como tu falou, daqui a alguns anos talvez tu não seja mais a campeã, vai ser outro, mas quando lembrar ali desse ano, eles vão lembrar da Marley, vão lembrar de ti sempre, porque o teu exemplo ele é muito fora da curva, que nem tu falou, tu é muito fora da curva. Então, assim, daqui a pouco tem uma pessoa de 25 anos, mas a Marley ganhou com 45, ela já treinava muito mais, fez um tempo muito melhor, vocês vão ter que bater a Marley com 45, né? Então, essas coisas aí mexem muito com as pessoas, né? A gente precisa muito de ídolos hoje, de pessoas exemplo, assim, porque às vezes a gente fala aqui e as pessoas acham, isso é bobagem, isso não sei o quê, esses caras são loucos, mudar de vida, eu quero ficar no meu mundinho aqui, tá tudo bem, né? Mas se tu quer realmente que tua vida seja melhor, que tu, como eu falo aqui pro Rodrigo sempre, né, que tu não seja mais um lá batendo na porta da emergência, doente, usando remédio, dormindo mal, criando todas essas doenças aí que levam as pessoas a morrerem mais cedo de forma horrível, né? Que hoje em dia a gente vê o hospital assim, não vai ter hospital para todo mundo. Eu já falo aqui desde agora, não vai ter hospital para todo mundo. Em futuro muito breve, as pessoas vão morrer em casa porque não vão conseguir chegar no hospital. Não vai ter plano de saúde para todo mundo, não vai ter assistência médica para todo mundo. E se as pessoas não tomarem isso como consciência e não começarem a cuidar da sua saúde, elas vão sofrer toda a penalidade que a vida vai impor a elas, né? O acesso à medicação vai ficar mais difícil, só quem vai ter acesso vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, as pessoas vão ter uma qualidade de vida péssima. Então, tu é a voz das pessoas agora, para aquelas que estão ouvindo a gente aqui e pensarem, eu posso começar, como a Marley começou aos 39, eu estou com quase 38 já, então eu estou no tempo ainda, eu posso começar agora já, inclusive, né? Mas é isso aí que a gente quer pessoas que tenham essa mentalidade e que pratiquem isso, que deem um exemplo. A gente quer exemplos aqui das pessoas que pratiquem, que têm esse estilo de vida e que têm essa mentalidade aí de mudança, né? Que não quero seguir a roda natural das doenças e das coisas que levam as pessoas a adoecerem cada vez mais. Eu me desespero todo dia, porque eu abro coisas lá para ler, eu sempre digo, tá piorando, cada vez pior, tem mais diabético, mais obeso, mais doença cardíaca, mais gente morre. Eu digo assim, o que eu estou fazendo? Minha profissão é só a preencher atestado de óbito, praticamente, né? Porque é isso aí que a gente faz todo dia, preencher atestado de óbito de gente que tu olha na ficha da pessoa, é um acúmulo cada vez maior de doenças, são cada vez doenças mais graves, as pessoas chegam cada vez piores, né? E muitas vezes eu olho assim e digo assim, bom, como tu falou, né? Se antigamente eu tivesse mudado uma coisa na minha vida, eu não estaria aqui hoje, né? Não seria eu hoje aqui no hospital, né? Então são coisas que a gente sempre vai bater aqui e que o Base Forte tem isso de levar a base, né? A gente não quer levar as pessoas a fazer coisas mirabolantes, mas é cultivar exatamente isso que tu fez, uma alimentação, uma atividade física e ter essa mentalidade aí de que, assim, tem que mudar e não é fácil mudar. As coisas têm que ser feitas de uma maneira objetiva. Caminhando agora para encerrar o nosso episódio, tá? Que mensagem final tu gostaria de deixar para as pessoas antes da gente encerrar? São tantas mensagens, né, que a gente quer, mas é a mensagem que eu sempre carreguei para mim, né? Acreditar na gente mesmo, acreditar que sim, a gente pode contribuir, acreditar que se cada um fizer a sua parte, com certeza as coisas vão se tornar muito melhores, né? E principalmente assim entender que
a vida bate, dói, muitas vezes dói, a gente tem frustração, mas a gente tem muita alegria também. E aproveitar esses momentos de alegria, se cobrar menos. Eu acho que as pessoas estão muito perdidas no sentido de essência, sabe? Tentar resgatar realmente os valores, né? Tá, mas espera aí. Isso faz sentido? Ou eu estou indo porque está todo mundo indo, sabe? Percebo muito isso. As pessoas hoje me procuram e o que tu fez, o que tu faz, querem saber. E, né? Eu sempre fiz o básico que tem que ser feito, que é entender qual é o meu propósito, saber aonde que eu quero chegar, treinar, me dedicar, doar, mas também viver, aceitar, levantar, cair, porque a corrida, ela hoje faz parte da minha vida, mas ela não é minha vida. A vida da gente é composta de várias coisas, a gente vive numa sociedade. Então, a gente tem que aprender também a respeitar, a se respeitar. E eu vejo que as pessoas se cobram muito hoje. Elas procuram muito. E sabe onde está? Dentro da gente mesmo. Quem me acompanha, assiste, eu sempre tenho muito costume de bater no peito quando eu chego, né? E agora bati no peito e mostrei que ia ficar ali, né? Então, que sentido isso tem? Porque eu estou fazendo aquilo por mim. E toda vez que tu bate no peito, tu assume a tua responsabilidade. É minha responsabilidade. Não só de ganhar a prova, mas de estar aqui, de deixar a minha mensagem, né? De estar com as pessoas, de trazer essa parte humana de volta, sabe? De sensibilidade. É tão bacana quando as pessoas leigas, que nem vêm e te abraçam, dizem, nossa, Marley, eu olhei aquele vídeo e chorei tantas vezes. Então, está guardado dentro da gente, né? Procura entender o que está guardado ali. E tenha coragem. Coragem de se olhar no espelho e dizer, não, é isso que eu quero, essa é a minha responsabilidade. É por aqui que eu vou. E tornar a vida um pouco mais leve, porque eu nunca vou esquecer que uma pessoa um dia disse para mim assim, a corrida tem que ser leve. Tem que ser com emoção, tem que ter esse consentimento. E sempre foi isso que eu tentei deixar né, em todos os percursos que eu fiz dentro da corrida. É deixar as coisas mais leves, sabe? É tornar aquilo prazeroso, é entender que sim, eu estou no lugar certo fazendo a coisa certa. Não pelos outros, mas por mim. Primeiramente por mim. É aquilo de bater no peito e dizer assim, ó, é minha escolha, é minha responsabilidade. E é eu, exclusivamente eu, que tenho que fazer a minha parte. Porque criticar é fácil. Agora vai lá você e faz. É mais difícil, né? Exato. Olhar para a vida do outro e dizer, ou olhar a situação do outro, ou, sabe, falar que vai fazer, é como você falou. Não adianta a gente só falar, a gente tem que ser exemplo. E toda vez que eu não tenho vontade, às vezes, de treinar, eu penso assim, tem alguém olhando e se inspirando em mim. Né? Teve alguém lá, 50 e poucos anos atrás, que foi lá correr escondida e fez por mim. Teve a minha mãe, minha avó, os antepassados, as mulheres que morreram queimadas, que fizeram por mim. Então, hoje, é minha obrigação fazer alguma coisa que seja por mim em primeiro lugar. Porque quando tu faz por ti, faz por amor e por dedicação, vai atingir, né? Então, é muito assim, a gente culpa muito o outro, as outras coisas, um sistema, um governo. Mas e eu? O que eu estou fazendo? O que eu estou contribuindo? Então, eu acho que é muito isso, assim. É, primeiramente, tentar entender qual é o teu propósito nesse mundo aqui, fazer a tua parte com leveza, se respeitar, não ser tão crítico consigo mesmo, né? A gente se critica muito, a gente tem muito isso de se criticar e de querer. E quando tu muda um pouco esse olhar, esse sentimento, acaba fluindo de uma forma mais leve. E as coisas acabam acontecendo dentro do seu processo e do seu tempo. Quero correr uma maratona, as pessoas falam. Corra 1 ano, posso correr? Pensa bem, estude bem, converse com quem faz maratona. Que maratona é pra gente doida, mas eu tô fazendo. Mas eu tô fazendo. Entender que a Marley correu quase 5 anos, fez 14 maratonas em nível nacional, para depois partir para a maratona. Fiz as meias, no caso, para partir para a maratona. Respeitar o processo das coisas. Tu quer emagrecer? Não, pode até almejar 20 quilos a longo prazo, mas começa por 500 gramas. Quer correr? Corre uma quadra. E vai ver que não é fácil. Dói muito. Dói embaixo da costela, dói canela, dói tudo. Se eu disser para você que correr é fácil, eu estou mentindo. Não é fácil, vai doer. Por isso que poucas pessoas continuam. Agora, a pessoa que começar a correr, ficar meio ano dentro do universo da corrida, nunca mais vai largar. Porque as pessoas dizem que a corrida é uma cachaça, que é o benefício. Não só para o corpo, mas para a mente. Então, assim, é começar. Um dia de cada vez, dentro da sua realidade. Não se compare com os outros. Eu vejo que as pessoas se comparam muito. Não se compara.
faça o teu melhor dentro da tua possibilidade, que os resultados vêm. Que lição. Marley, que lição, hein? Que esse episódio foi uma verdadeira aula. Eu tenho certeza que quem ficou aí até o fim é porque já te acompanha, é porque te conhece. Quem ficou até o fim também recebeu essa dose de ânimo, de motivação, de não desista dos seus sonhos, é possível, né? Não tem idade, não tem objetivo impossível. Tu mostrou, tu quebrou o recorde gaúcho, tu foi campeã com 45 anos. Coisas inimagináveis, né? Tu fez coisas inimagináveis, porque eu não conheço ninguém que foi campeão com 45 anos, ou campeã. Eu acho que tu foi a pioneira aí. Tu derrubou o portão e agora que venha mais gente, né, nessa onda também, se inspire e leve isso para frente, que não acabe aqui. E assim, para quem tem interesse em... eu gostei tanto da Marley, eu estou vendo tudo que ela tá, essa mensagem que ela está passando, eu tenho condições, eu tenho uma empresa, todo o contato do Sidão, que é o empresário da Marley, enfim, né, a gente vai conversar agora sobre isso, a gente vai deixar aqui na descrição. Então, não hesitem em entrar em contato, em conhecer o trabalho, né? O contato da Marley das redes sociais, da tua Preta Pastas, né? Todos os contatos da Marley. A gente pode até deixar aqui o contato do teu treinador, o Júlio, de todos os teus apoiadores, teus patrocinadores. Com certeza. Vai estar tudo aqui abaixo, né? E se tu conhece alguém que precisa ouvir essa história, que precisa conhecer essa história, seja a pessoa da corrida ou seja a pessoa não da corrida, mas que essa história te marcou, e essa é uma história... incrível, gente. Talvez para quem está ouvindo não tem nem a dimensão do que é essa história, mas essa história vai... É o @pretapastas, né, que é o teu Instagram, mas essa história vai motivar e vai inspirar muitas pessoas, né? E talvez tu não tenha a dimensão do que seja isso, mas isso vai ecoar por muito tempo, vai ecoar até, quem sabe, para a eternidade, porque foi algo grandioso que tu fez. Obrigada. Parabéns, Marley. E aí, tu que está ouvindo, encaminha, curte esse episódio, encaminha para as pessoas que querem ouvir, que querem conhecer. E se tu ficou até o fim, muito obrigado e até o próximo episódio. Muito obrigado, gente. Agradeço a todos e eu acho que a mensagem final que fica: heróis são seres humanos comuns, tá bom? Muito obrigado, Marley. Foi um privilégio passar esse tempo aqui contigo. Obrigada.